Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos numa das mais fascinantes e trágicas histórias de amor da história, quero pedir-vos que façam algo importante. Cliquem já no botão de inscrição. Acreditem, não vão querer perder as histórias incríveis que partilhamos aqui sobre as figuras ocultas que moldaram o nosso mundo. Imaginem caminhar pelo recém-inaugurado Grande Museu Egípcio em Gizé, rodeados por tesouros que esperaram milhares de anos para contar as suas histórias. Veem a máscara dourada de Tutancâmon, as estátuas colossais de Ramsés II e os magníficos artefactos da rainha Hatshepsut. Mas há uma história que o museu não consegue contar por completo. A história do homem que tornou grande parte desta grandiosidade possível, mas cujo nome foi deliberadamente apagado da história. Imaginem isto. Estão diante do templo reconstruído de Deir el-Bahari, uma das mais inovadoras maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. O seu design em terraços, esculpido diretamente nas falésias do Vale dos Reis, foi tão revolucionário que influenciou a arquitetura durante milênios. Mas o homem que o projetou, que derramou o seu gênio e o seu amor proibido em cada pedra, foi condenado ao esquecimento. Esta é a história de Senemuti, arquiteto, conselheiro, amante e o homem mais poderoso do Egito depois da própria Faraó. Ele foi o cérebro por trás de algumas das maiores realizações do Antigo Egito. Mas o seu destino serve como um lembrete arrepiante de como o poder pode rapidamente transformar-se em perseguição, como o amor pode tornar-se uma sentença de morte e como a história é escrita pelos vencedores. Eu sou Senemuti. Amei a rainha Hatshepsut e por ela construí um templo sem igual de Djeser de Djéser. Fui o seu conselheiro, o tutor da sua filha, a pessoa mais poderosa do Egito depois dela. As minhas estátuas erguiam-se em todos os templos, mas, após a sua morte, o novo faraó ordenou a destruição de qualquer menção a mim. Esmagaram o meu rosto dos relevos, apagaram o meu nome dos papiros. Queriam que eu desaparecesse, mas não podiam destruir a pedra. Agora, no vosso novo museu, veem a grandiosidade da sua era. E eu contar-vos-ei a história do homem que criou tudo isso e pagou por isso com o esquecimento eterno. O que estão prestes a ouvir não é apenas um conto do Antigo Egito, é uma história que ressoa através do tempo. É sobre ambição e amor, sobre o preço de almejar demasiado alto e sobre como até os mais poderosos podem ser reduzidos a sussurros ao vento. O Grande Museu Egípcio exibe a glória do reinado de Hatshepsut, mas não pode exibir o homem que tornou grande parte dessa glória possível. Nos próximos capítulos viajaremos 35 séculos no tempo, para uma época em que o Egito era a maior civilização da Terra. Testemunharemos a ascensão de uma mulher extraordinária que ousou tornar-se faraó num mundo de homens e do brilhante arquiteto que a amou o suficiente para arriscar tudo. Veremos como a sua parceria criou maravilhas que ainda hoje inspiram admiração e como a sua história terminou em tragédia e apagamento deliberado. De origens humildes às alturas do poder, de casos de amor secretos a triunfos públicos, de maravilhas arquitetônicas a intrigas políticas, esta é uma história que tem tudo. E no seu cerne está uma questão que ainda hoje nos assombra. O que acontece quando o amor e a ambição colidem com a implacável maquinaria do poder? Portanto, acomodem-se, porque estamos prestes a embarcar numa viagem através de um dos contos mais cativantes e desoladores da história. A história de Senemut e Hatshepsut levar-nos-á desde os poeirentos estaleiros de construção da antiga Tebas até os salões reluzentes do Grande Museu Egípcio, onde o seu legado perdura, mesmo que o nome dele não. Comecemos pelo início, no Egito da 18ª dinastia, onde um jovem de nascimento comum ascenderia a alturas inimagináveis, apenas para cair mais fundo do que qualquer um pensava ser possível. Capítulo 1. A ascensão de Senemut. Mas antes de revelarmos como este plebeu conquistaria o coração de uma futura faraó, devemos primeiro compreender o mundo que o moldou, um mundo onde o nascimento determinava o destino, mas onde o talento excepcional podia, por vezes, reescrever as regras. O ano era aproximadamente 1505 a.C., durante o reinado de Tutmés II. O Egito estava no auge do seu poder do Reino Novo, controlando territórios desde a Núbia, a sul, até ao Levante, a norte. A 18ª dinastia tinha restaurado a glória do Egito após a humilhação do domínio estrangeiro. E os faraós estavam a construir monumentos que sobreviveriam a impérios.
Na movimentada cidade de Armante, a sul de Tebas, nasceu uma criança que mudaria o curso da história egípcia. O seu nome era Senemute, e ele veio ao mundo em circunstâncias que o deveriam ter condenado à obscuridade. O seu pai, Ramose, era um simples agricultor que trabalhava os campos férteis ao longo do Nilo. A sua mãe, Hatnefret, ajudava a cuidar da sua modesta casa e criava os seus filhos com a sabedoria prática do povo comum. No Antigo Egito, a mobilidade social era rara. Esperava-se que o filho de um agricultor se tornasse agricultor. A filha de uma tecelã teceria. O rígido sistema de castas que governava a sociedade egípcia tinha pouco espaço para ambições que fossem além da própria condição. No entanto, desde os seus primeiros anos, Senemute demonstrou uma inteligência que brilhava demasiado para ser contida pelas convenções sociais. Enquanto outras crianças brincavam na lama das margens do Nilo, o jovem Senemute era fascinado pelos blocos de calcário que eram transportados para os estaleiros de construção próximos. Ele observava durante horas os artesãos habilidosos a esculpir hieróglifos na pedra, memorizando os símbolos e os seus significados. Quando o escriba da aldeia notou o interesse invulgar do rapaz pela escrita, apiedou-se dele e começou a ensinar-lhe as noções básicas da escrita hieroglífica. Este foi o primeiro golpe de sorte extraordinária de Senemute. Numa sociedade onde a literacia era privilégio da elite, ele ganhou acesso à palavra escrita, mas a sorte por si só não teria sido suficiente. Foi o seu apetite voraz por conhecimento que o distinguiu. Ele aprendeu não apenas a ler e a escrever, mas a calcular, a compreender os princípios da engenharia e a falar com uma eloquência que desmentia as suas origens humildes. Quando chegou à adolescência, Senemute já tinha superado tudo que a sua pequena cidade lhe podia oferecer. Os sacerdotes locais, impressionados com as suas habilidades, recomendaram-no para servir no grande complexo do templo de Karnak, em Tebas. Esta era uma oportunidade que surgia talvez uma vez por geração para alguém da sua origem. Uma chance de entrar no mundo sofisticado da capital egípcia. Tebas, no início da 18ª dinastia, era uma cidade de maravilhas. O grande templo de Amon-Ra dominava a paisagem, os seus enormes pilones e obeliscos imponentes proclamando a devoção do Egito ao rei dos deuses. As ruas fervilhavam de mercadores de todo o mundo conhecido, trazendo bens exóticos de Punt, da Núbia e das terras distantes da Ásia. Nobres cavalgavam em carros decorados enquanto escribas se apressavam entre edifícios administrativos, com os braços cheios de rolos de papiro. Para um jovem de uma aldeia agrícola, a sobrecarga sensorial deve ter sido avassaladora. O cheiro a incenso de inúmeros templos, o som de martelos a bater na pedra enquanto novos monumentos se erguiam, a visão de relevos pintados representando faraós como deuses. Tudo isto teria impressionado Senemute com a pura escala da civilização egípcia e o seu próprio lugar insignificante dentro dela. Mas Senemute não se contentava em permanecer insignificante. Ele dedicou-se às suas funções em Karnak com uma dedicação que rapidamente chamou a atenção dos seus superiores. Foi inicialmente destacado para trabalhos básicos de escriba, copiar textos, manter registros, auxiliar na administração do templo. No entanto, mesmo nestas tarefas mundanas, as suas habilidades excepcionais brilharam. A sua caligrafia não era apenas legível, mas bela. Os seus cálculos não apenas precisos, mas elegantes. Quando os sacerdotes seniores precisavam de resolver problemas arquitetônicos complexos, começaram a recorrer ao jovem de Armante. Quando a correspondência diplomática exigia tradução de línguas estrangeiras, Senemute de alguma forma conseguia adquirir as competências necessárias. Ele parecia absorver conhecimento como a areia do deserto absorve a cheia do Nilo. Foi durante este período que Senemute encontrou pela primeira vez o mundo da arquitetura real. Os faraós da 18ª dinastia eram construtores prolíficos, e o planeamento dos seus monumentos exigia equipas de arquitetos, engenheiros e administradores qualificados. Senemute começou como um membro júnior destas equipas, mas as suas soluções inovadoras para os desafios de construção rapidamente lhe valeram reconhecimento. Ele compreendeu intuitivamente que a arquitetura era mais do que apenas engenharia. Era uma linguagem de poder, uma forma de comunicar a autoridade divina através da pedra e do espaço. A colocação de uma coluna, o ângulo de uma rampa, as proporções de um santuário, todos estes elementos trabalhavam em conjunto para criar um impacto emocional e espiritual que reforçava a ligação do faraó com os deuses.
Esta compreensão revelar-se-ia crucial quando ele finalmente começasse a trabalhar em projetos reais. Mas primeiro, ele precisava de navegar nas águas traiçoeiras da política da corte, onde o talento por si só não era suficiente para garantir a sobrevivência, muito menos o sucesso. A corte egípcia era um mundo de hierarquias intrincadas, protocolos antigos e rivalidades mortais. Nobres que tinham herdado as suas posições por gerações olhavam com desconfiança para qualquer arrivista que ameaçasse o seu confortável monopólio de poder. Para Senemut, cada promoção era uma provocação potencial, cada sucesso uma razão para outros conspirarem a sua queda. No entanto, ele possuía qualidades que o serviram bem neste ambiente. As suas origens humildes tinham-lhe ensinado paciência e observação cuidadosa. Ele sabia como ouvir mais do que falar, como fazer os outros sentirem-se importantes enquanto avançava discretamente com a sua própria agenda. Ele compreendia que no mundo onde o nascimento importava mais do que o mérito, ele precisaria de ser não apenas competente, mas indispensável. A sua grande oportunidade surgiu durante a construção de uma nova capela dentro do complexo de Karnak. O projeto tinha sido assolado por dificuldades técnicas, a fundação continuava a ceder, ameaçando a estabilidade de toda a estrutura. Arquitetos seniores tinham proposto soluções dispendiosas e demoradas, mas Senemut sugeriu uma abordagem inovadora, usando um sistema de blocos de pedra interligados que distribuiria o peso de forma mais uniforme. A solução funcionou brilhantemente, poupando tempo e recursos, ao mesmo tempo que criava uma estrutura de estabilidade sem precedentes. Mais importante, demonstrou a capacidade de Senemut de pensar para além das abordagens convencionais, de ver possibilidades que outros não viam. A notícia do seu sucesso chegou aos mais altos níveis da administração, incluindo a própria corte real. Foi esta reputação de resolução inovadora de problemas que acabaria por levar Senemut à atenção da família real. Mas ele nunca poderia ter imaginado que o seu gênio arquitetônico o levaria a um caso de amor que definiria sua vida e, em última análise, selaria o seu destino. À medida que subia na hierarquia do templo, Senemut começou a desenvolver a rede de relações que se revelaria crucial para o seu sucesso posterior. Ele cultivou amizades com outros jovens administradores talentosos, muitos dos quais acabariam por ocupar posições importantes no governo. Ele impressionou altos funcionários com a sua competência e fiabilidade. Mais importante, ele começou a entender como o poder realmente funcionava no Antigo Egito. O faraó podia ser um deus na terra, mas a administração do dia a dia do reino exigia milhares de indivíduos qualificados a trabalhar em coordenação. Estas pessoas, escribas, arquitetos, sacerdotes, oficiais militares, governadores provinciais, formavam a verdadeira espinha dorsal da civilização egípcia. E, cada vez mais, Senemut estava a tornar-se um dos seus membros mais respeitados. Perto dos 30 anos, Senemut tinha alcançado uma posição que teria sido impensável para alguém da sua origem apenas uma geração antes. Ele era um arquiteto sênior no programa de construção real, encarregado de projetos importantes e consultado em questões de política. Os seus projetos estavam a ser implementados em templos e monumentos por todo o reino. O seu conselho era procurado por algumas das pessoas mais poderosas do Egito. No entanto, apesar de todo o seu sucesso, Senemut permanecia assombrado pelas suas origens humildes. Ele sabia que a sua posição, por mais elevada que fosse, dependia em última análise da boa vontade dos seus superiores. Um passo em falso, um inimigo poderoso, uma mudança nos ventos políticos, e ele poderia encontrar-se de volta aos campos de Armant, se tivesse sorte. Esta insegurança iria impulsioná-lo para conquistas ainda maiores, mas também o tornaria vulnerável às tentações que acabariam por destruí-lo. Pois, quando a oportunidade bateu à porta na forma de uma nomeação real que o colocaria em contato direto com a futura faraó Hatshepsut, Senemut seria incapaz de resistir a alcançar alturas que nenhum plebeu jamais ousara aspirar. O palco estava montado para uma das mais notáveis histórias de amor da história, e um dos seus finais mais trágicos. Mas primeiro, devemos compreender a mulher extraordinária que capturaria o coração de Senemut e mudaria o curso da história egípcia. Capítulo 2. O encontro com a futura rainha. O que acontece quando um arquiteto ambicioso conhece uma princesa que se recusa a aceitar as limitações do seu gênero? A resposta remodelaria o império e criaria uma das parcerias mais poderosas da história. O ano era aproximadamente 1498 a.C., quando Senemut viu Hatshepsut pela primeira vez. Ela ainda não era uma faraó, nem sequer uma rainha, mas sim
a filha de Tutmés I e da sua esposa principal, Amoses. Com apenas 20 anos, ela já possuía uma presença que comandava a atenção em qualquer sala em que entrasse. A ocasião era uma cerimônia no templo de Karnak para comemorar a conclusão bem-sucedida de um novo pilone. Como um dos arquitetos envolvidos no projeto, Senemut estava presente entre a multidão de funcionários, sacerdotes e nobres que se tinham reunido para testemunhar a dedicação do monumento a Amon-Ra pelo faraó. Era para ser uma função de corte rotineira, o tipo de ritual elaborado que marcava o ritmo da vida real egípcia. Mas nada em Hatshepsut era rotineiro. Enquanto se esperava que outras mulheres da realeza da época permanecessem discretamente em segundo plano durante as cerimônias públicas, ela destacava-se ao lado do seu pai, participando ativamente nos rituais religiosos. A sua voz podia ser ouvida claramente enquanto recitava as antigas orações. Os seus movimentos eram confiantes e determinados, e os seus olhos perscrutavam a multidão reunida com uma inteligência que não perdia nada. Senemut deu por si a olhar fixamente, apesar da óbvia impropriedade de um plebeu fixar o seu olhar tão intensamente num membro da família real. Havia algo nela que transcendia as categorias habituais de beleza real ou porte nobre. Ela possuía uma energia, uma força de personalidade que parecia dobrar o próprio ar à sua volta à sua vontade. Hatshepsut era alta para uma mulher da sua época, com os traços distintivos da dinastia Tutemésida. Um maxilar forte, nariz proeminente e olhos que pareciam olhar diretamente para a alma de uma pessoa. Mas não foi a sua aparência física que cativou Senemut. Foi a aura inconfundível de alguém nascido para comandar. Alguém que nunca aceitaria que lhe dissessem o que podia ou não podia fazer. A sua primeira interação real ocorreu várias semanas depois, durante uma sessão de planeamento para renovações no templo de Mut, em Karnak. Hatshepsut tinha recebido a supervisão deste projeto como parte da sua educação em administração real, um papel altamente invulgar para uma princesa, mas que refletia o reconhecimento do seu pai das suas capacidades excepcionais. Senemut tinha sido designado para a equipa do projeto como o arquiteto principal, responsável por desenvolver planos que expandiriam o complexo do templo, mantendo as suas proporções sagradas e significado simbólico. Ele passara semanas a preparar desenhos e cálculos detalhados, antecipando todas as possíveis questões ou preocupações que pudessem surgir durante a apresentação. O que ele não tinha antecipado era a profundidade e sofisticação das perguntas de Hatshepsut. Enquanto outros patronos reais normalmente se limitavam a questões de custo e cronograma, ela queria entender todos os aspectos do projeto. Por que é que ele tinha escolhido proporções específicas para o novo santuário? Como é que a disposição modificada afetaria o fluxo das procissões religiosas? Que significados simbólicos estavam embutidos nos elementos arquitetônicos? As suas perguntas revelaram não apenas inteligência, mas uma compreensão genuína de como a arquitetura funcionava como espaço prático e símbolo sagrado. Esta era alguém que compreendia intuitivamente o que Senemut levara anos a aprender através do estudo e da experiência. Que os monumentos egípcios não eram meros edifícios, mas manifestações físicas da ordem cósmica. À medida que a reunião avançava, Senemut deu por si envolvido no tipo de discussão intelectual que nunca tinha experienciado com um patrono real. Hatshepsut desafiou as suas suposições, sugeriu abordagens alternativas e demonstrou um domínio dos princípios de engenharia que teria sido impressionante num arquiteto treinado. Mais do que isso, ela parecia genuinamente entusiasmada com as possibilidades criativas inerentes ao projeto. Por sua vez, Hatshepsut ficou igualmente impressionada com a combinação de perícia técnica e visão artística de Senemut. Ela crescera rodeada de funcionários da corte que lhe diziam o que pensavam que ela queria ouvir, mas aqui estava alguém que tratava suas ideias com respeito, oferecendo em troca uma perícia genuína. As suas explicações eram claras e detalhadas, o seu entusiasmo pelo trabalho era evidente e as suas sugestões mostravam tanto criatividade como sabedoria prática. Mas havia algo mais. Algo que nenhum deles teria ousado reconhecer naquela primeira reunião. Apesar do vasto abismo social que os separava, apesar da absoluta impropriedade de qualquer ligação pessoal entre uma princesa e um plebeu, havia uma inegável química intelectual e emocional entre eles. Hatshepsut fora criada num mundo onde o seu valor principal era visto como a sua capacidade de produzir herdeiros masculinos para a dinastia. A sua educação, embora mais extensa do que a da maioria das mulheres da realeza, ainda estava fundamentalmente orientada para o seu futuro papel como esposa e mãe. No entanto, ela possuía ambições e capacidades que excediam em muito estas fronteiras tradicionais. Em Senemut,
Ela encontrou alguém que a via não como um recipiente para a continuidade dinástica, mas como um indivíduo com a sua própria inteligência e visão. Ele falava com ela como falaria com qualquer patrono conhecedor, sem condescendência ou a lisonja elaborada que geralmente caracterizava as interações com a realeza. Para alguém acostumado a ser tratado como um objeto precioso, mas em última análise decorativo, isto foi uma revelação. Senemut, por sua vez, nunca tinha encontrado uma mulher de tal sofisticação intelectual e magnetismo pessoal. As mulheres, na sua experiência anterior, tinham sido limitadas pelas suas circunstâncias a esferas de atividade relativamente restritas. Mas Hatshepsut movia-se pelo mundo com uma confiança e autoridade que sugeriam possibilidades ilimitadas. A sua relação profissional aprofundou-se à medida que o trabalho no templo de Mut progredia. Hatshepsut fazia visitas frequentes ao estaleiro de construção ostensivamente para monitorizar o progresso, mas cada vez mais para se envolver em discussões detalhadas com Senemut sobre vários aspectos do projeto. Estas conversas expandiram-se gradualmente para além das preocupações técnicas imediatas, abrangendo questões mais amplas de arquitetura, religião e governação. Senemut começou a entender que estava a testemunhar algo sem precedentes na história egípcia. Uma mulher da realeza que estava a ser preparada não apenas para o casamento, mas para o poder político real. Tutmés I não tinha filhos sobreviventes da sua esposa principal e, embora tivesse herdeiros masculinos de esposas secundárias, estava a tornar-se claro que ele via um potencial excepcional na sua filha. Esta constatação acrescentou outra camada de complexidade à sua relação. Se Hatshepsut estava de facto a ser preparada para um papel político significativo, então a sua escolha de conselheiros e aliados seria crucial para o seu sucesso futuro. Senemut começou a ver que a sua perícia arquitetônica poderia ser a chave para uma oportunidade muito maior, a chance de ajudar a moldar o futuro do próprio Egito. Mas ele também compreendia os enormes riscos envolvidos. O favor real podia levar um plebeu a alturas sem precedentes, mas também podia destruí-lo se ele se excedesse ou se as circunstâncias políticas mudassem. A história das cortes egípcias estava repleta das carreiras de homens ambiciosos que subiram demasiado alto, demasiado rápido e pagaram o preço final pela sua presunção. À medida que a sua relação de trabalho continuava a desenvolver-se, tanto Senemut como Hatshepsut começaram a navegar no delicado equilíbrio entre a colaboração profissional e a atração pessoal. Nenhum deles podia dar-se ao luxo de reconhecer abertamente o que se estava a tornar cada vez mais óbvio para ambos: que a sua ligação transcendia as fronteiras normais de patrono e arquiteto. A conclusão do projeto do Templo de Mut marcou um ponto de viragem nas carreiras de ambos. As renovações tinham sido executadas na perfeição, demonstrando tanto o gênio arquitetônico de Senemut como as capacidades administrativas de Hatshepsut. Mais importante, a sua colaboração tinha produzido resultados que excediam o que qualquer um deles poderia ter alcançado independentemente. A notícia da sua parceria bem-sucedida chegou a Tutmés I, que ficou impressionado o suficiente para considerar Senemut para comissões reais mais significativas. Para um plebeu receber patrocínio real direto era quase inédito, mas a combinação de talento e fiabilidade comprovada de Senemut tornava-o uma escolha atraente para um faraó que valorizava a competência acima do pedigree. Ao mesmo tempo, a gestão bem-sucedida do projeto do templo por Hatshepsut aumentou a sua reputação dentro da administração real. Ela provara que conseguia lidar com desafios logísticos complexos, mantendo as sensibilidades religiosas e políticas que tais projetos exigiam. O seu pai começou a confiar em responsabilidades adicionais, preparando o terreno para sua eventual ascensão ao poder. Mas o sucesso trouxe as suas próprias complicações. À medida que tanto Senemut como Hatshepsut se tornavam figuras mais proeminentes na corte real, a sua relação ficou sob um escrutínio crescente de nobres e funcionários que tinham as suas próprias ambições e agendas. Começaram a circular sussurros sobre a invulgar proximidade entre a princesa e o seu arquiteto, sussurros que acabariam por se transformar em rumores perigosos. Por agora, no entanto, eles ainda estavam nas fases iniciais do que se tornaria uma das parcerias mais consequentes da história. Nenhum deles poderia ter previsto que a sua colaboração profissional evoluiria para um caso de amor que definiria suas vidas ou que as suas ambições partilhadas levariam, em igual medida, ao triunfo e à tragédia. A fundação fora lançada para um capítulo extraordinário na história egípcia, mas primeiro, teriam de navegar na complexa teia de política real, dinâmicas familiares e expectativas sociais que testariam a sua relação de formas que nenhum deles poderia imaginar. Capítulo 3. O amor proibido.
Nas sombras dos maiores templos alguma vez construídos, crescia um amor que desafiaria todas as leis dos deuses e dos homens. Mas que preço pagariam eles, em última análise, por ousarem ir além dos seus papéis destinados? A transformação de respeito profissional para devoção pessoal não aconteceu da noite para o dia. Evoluiu gradualmente, através de inúmeros momentos partilhados que, individualmente, pareciam inocentes, mas que coletivamente teceram uma teia de intimidade emocional da qual nem Senenmut nem Hatshepsut conseguiam escapar, nem queriam. A sua relação aprofundou-se durante as fases de planeamento do que se tornaria o projeto inicial mais ambicioso de Hatshepsut, uma capela pequena, mas primorosamente projetada, dedicada à deusa Paquet, nas falésias, perto de Beni Hasan. Esta seria a sua primeira comissão arquitetônica independente, uma oportunidade para demonstrar a sua visão sem a supervisão de altos funcionários da corte. O projeto exigia numerosas consultas privadas entre patrona e arquiteto. Eles encontravam-se nos aposentos privados de Hatshepsut, dentro do Palácio Real, ostensivamente para rever planos e discutir detalhes de construção. Mas estas sessões, gradualmente, estenderam-se muito para além do seu propósito declarado, tornando-se oportunidades para conversas que abrangiam filosofia, religião, política e sonhos para o futuro do Egito. Senenmut descobriu que, por baixo da compostura real de Hatshepsut, existia um indivíduo apaixonado e profundamente ponderado que questionava muitas das suposições que governavam a sociedade egípcia. Ela perguntava-se por que as mulheres eram excluídas de posições de autoridade real, quando claramente possuíam a inteligência e a capacidade para se destacarem em tais papéis. Ela desafiava as interpretações tradicionais de textos religiosos que pareciam limitar o favor divino aos governantes masculinos. Ela visionava um Egito que poderia alcançar uma glória ainda maior através da plena utilização de todos os seus recursos humanos. Estes eram pensamentos perigosos para qualquer pessoa expressar, mas particularmente para uma mulher da realeza cujo futuro dependia da conformidade com as expectativas estabelecidas. No entanto, Hatshepsut parecia compelida a partilhá-los com Senenmut. Talvez porque reconhecesse nele alguém cuja própria ascensão de origens humildes tinha exigido o questionamento das limitações convencionais. Por sua vez, Senenmut encontrava-se cada vez mais cativado não apenas pela inteligência de Hatshepsut, mas pela sua coragem. Aqui estava alguém nascido no mais alto privilégio que estava disposto a arriscar tudo para perseguir uma visão do que o Egito poderia tornar-se. A sua ambição não era mero engrandecimento pessoal, mas um desejo genuíno de servir o seu povo e honrar os deuses através de uma liderança esclarecida. À medida que as suas conversas se tornavam mais íntimas, a atração física que fervilhava sob a superfície da sua relação profissional tornou-se impossível de ignorar. Senenmut dava por si a estudar os movimentos graciosos das mãos de Hatshepsut enquanto ela gesticulava ao falar, ou a forma como a luz do sol das janelas do palácio realçava a linha elegante do seu perfil. Hatshepsut, por sua vez, tornou-se agudamente consciente da presença de Senenmut de maneiras que nada tinham a ver com arquitetura ou administração. O momento em que a sua relação cruzou a linha de profissional para pessoal perdeu-se na história, mas podemos imaginar a mistura de inevitabilidade e terror que deve ter-lo acompanhado. Para Senenmut, tocar num membro da família real sem permissão não era apenas impróprio, mas potencialmente fatal. Para Hatshepsut, envolver-se numa relação íntima com um plebeu era arriscar não apenas o seu próprio futuro, mas a estabilidade da própria dinastia. No entanto, a força da sua atração mútua provou ser mais forte do que as barreiras que a sociedade erguera para impedir exatamente este tipo de ligação. Talvez tenha acontecido durante uma das suas sessões de planeamento noturnas, quando o cansaço tinha baixado as suas guardas habituais e a intimidade do trabalho criativo partilhado tinha criado uma atmosfera onde as regras normais pareciam suspensas. Talvez tenha sido um momento de celebração, após receberem a aprovação para um dos seus projetos, quando a alegria e a realização superaram temporariamente a cautela. Seja como for que começou, o seu caso de amor teve de ser conduzido com um extraordinário secretismo. Eles desenvolveram sistemas elaborados de comunicações codificadas, usando terminologia arquitetônica para transmitir mensagens pessoais. Eles organizavam encontros em locais por todo o palácio e complexos de templos onde podiam estar sozinhos sem levantar suspeitas. Aprenderam a comunicar volumes com olhares e gestos subtis que seriam invisíveis para observadores casuais.
A tensão de manter tal secretismo enquanto continuavam a trabalhar juntos profissionalmente era enorme. Tinham de estar constantemente vigilantes, sempre cientes de quem poderia estar a observar ou a ouvir. Cada sorriso partilhado tinha de parecer puramente profissional. Cada momento privado tinha de ser cuidadosamente planeado e executado. A própria intensidade da sua ligação tornava mais difícil de esconder, pois a energia entre eles era palpável para qualquer um que soubesse o que procurar. Mas o secretismo também intensificou seu vínculo. O perigo partilhado tem uma forma de aprofundar as ligações emocionais, e o conhecimento de que a descoberta poderia significar a morte para Senemuti e a desgraça para Hatshepsut tornava cada momento juntos precioso para além de qualquer medida. Eles não eram apenas amantes, mas co-conspiradores, unidos não apenas pela paixão, mas pela confiança mútua necessária para proteger o seu perigoso segredo. Durante este período, as carreiras de ambos continuaram a florescer de maneiras que pareciam validar a sua parceria. As inovações arquitetônicas de Senemuti estavam a ganhar reconhecimento por todo o reino, enquanto as capacidades administrativas de Hatshepsut lhe valiam responsabilidades crescentes dentro do governo real. O seu sucesso profissional fornecia cobertura para sua relação pessoal, ao mesmo tempo que demonstrava o que podiam alcançar juntos. A Capela de Paquet tornou-se um símbolo da sua colaboração, tanto na sua dimensão pública como privada. O edifício em si era uma obra-prima de design inovador, incorporando elementos que mais tarde apareceriam em projetos muito maiores, mas também servia como uma espécie de carta de amor escrita em pedra, com elementos simbólicos subtis que continham um significado privado para os seus criadores, enquanto pareciam perfeitamente ortodoxos para observadores externos. Senemuti incorporou referências à sua relação por toda a decoração da capela, usando trocadilhos hieroglíficos e metáforas visuais que apenas Hatshepsut compreenderia plenamente. O posicionamento de certos relevos, as proporções de câmaras específicas, até mesmo a orientação do próprio edifício, Tudo continha camadas de significado que transformavam a capela de uma simples estrutura religiosa numa complexa obra de comunicação codificada. Para Hatshepsut, a conclusão bem-sucedida da Capela de Paquet representava a prova de que ela podia gerir grandes projetos de forma independente, mantendo os requisitos religiosos e políticos do patrocínio real, mas também demonstrava os resultados extraordinários que podiam ser alcançados através da sua parceria com Senemuti. Resultados que excediam o que qualquer um deles poderia ter alcançado sozinho. À medida que a sua relação se aprofundava, ambos começaram a visionar um futuro que teria parecido impossível quando se conheceram. A crescente influência política de Hatshepsut sugeria que ela poderia eventualmente exercer poder real, talvez até mesmo tornar-se faraó por direito próprio. Se isso acontecesse, Senemuti poderia tornar-se não apenas o seu arquiteto, mas o seu principal conselheiro, ajudando a guiar o Egito em direção à Idade de Ouro que ambos visionavam, mas tais sonhos exigiam navegar por um cenário político cada vez mais complexo. Tutmés II tinha casado com Hatshepsut de acordo com a tradição real, tornando-a rainha, mas também criando potenciais complicações para sua relação com Senemut. O casamento era principalmente político, destinado a fortalecer a reivindicação de Tutmés ao trono, mas significava que a vida pessoal de Hatshepsut estava agora sujeita a um escrutínio ainda maior. Senemut encontrou-se na posição impossível de estar apaixonado por uma mulher que não só estava muito acima da sua condição social, mas agora era casada com o faraó do Egito. Os riscos de descoberta tinham aumentado drasticamente, pois o adultério envolvendo a rainha não era apenas um escândalo pessoal, mas um ato de traição contra o próprio Estado. No entanto, nenhum deles estava disposto a terminar a sua relação. Se alguma coisa, os obstáculos adicionais pareciam fortalecer a sua determinação em encontrar formas de estarem juntos. Tornaram-se ainda mais criativos nos seus métodos de comunicação e encontro, usando as suas responsabilidades profissionais como cobertura para uma colaboração contínua, que servia tanto os seus deveres públicos como as suas necessidades privadas. O período do casamento de Hatshepsut com Tutmés II foi marcado por uma série de projetos arquitetônicos cada vez mais ambiciosos que mostravam a parceria em evolução entre a rainha e o arquiteto. Cada nova comissão proporcionava oportunidades para eles trabalharem em estreita colaboração, mantendo a aparência de uma interação puramente profissional. Mas o estresse da sua situação estava a começar a notar-se.
Senenmut tornou-se mais motivado no seu trabalho, como se tentasse provar através da realização arquitetônica que merecia o amor de uma rainha. Hatshepsut tornou-se mais assertiva nas suas atividades políticas, talvez procurando criar uma posição de poder que eventualmente lhe permitisse maior liberdade nas suas escolhas pessoais. Nenhum deles poderia ter previsto que os eventos em breve se desenrolariam de maneiras que testariam a sua relação até os seus limites, ao mesmo tempo que criariam oportunidades sem precedentes para ambos. A morte de Thutmose II mudaria tudo, preparando o palco para a ascensão de Hatshepsut ao poder e a elevação de Senenmut a alturas que nenhum plebeu jamais alcançara. Mas também criaria novos perigos e novos inimigos. Forças que acabariam por se revelar mais poderosas do que o amor, mais duradouras do que os monumentos arquitetônicos e mais implacáveis do que qualquer um deles tinha imaginado ser possível. O seu amor proibido tinha sobrevivido aos seus desafios iniciais e tornado-se mais forte através da adversidade. Em breve, enfrentaria o teste final, a influência corruptora do poder absoluto e o ciúme mortal daqueles que não parariam por nada para destruir o que não podiam possuir. Capítulo 4. A ascensão de Hatshepsut. Quando o faraó morreu inesperadamente, deixando apenas uma criança como herdeiro, ninguém poderia ter previsto que uma mulher tomaria o trono do Egito. Mas Hatshepsut não era uma mulher qualquer. E ela tinha o arquiteto perfeito para construir o seu caminho para o poder. A morte de Thutmose II, em 1479 a.C., criou uma crise de sucessão que remodelaria o mundo antigo. O faraó tinha governado por apenas 3 anos, tempo insuficiente para estabelecer um legado forte ou garantir uma transição de poder suave. O seu herdeiro designado, Thutmose III, tinha apenas 2 anos, demasiado jovem para governar um império que se estendia da Núbia ao Eufrates. Em circunstâncias normais, uma regência teria sido estabelecida com parentes masculinos seniores ou funcionários da corte de confiança a governar, em nome da criança até que ela atingisse a maioridade. Mas estas não eram circunstâncias normais. E Hatshepsut não se contentava em desempenhar o papel tradicional de viúva enlutada, criando silenciosamente o futuro faraó em preparação para o seu eventual governo. Em vez disso, ela agiu com uma velocidade decisiva para se posicionar como o poder por trás do trono. Poucos dias após a morte do seu marido, ela tinha garantido o apoio de funcionários-chave na administração real, incluindo o sumo sacerdote de Amon e vários governadores provinciais, cuja lealdade seria crucial para manter a estabilidade em todo o reino. Senenmut encontrou-se no centro destas manobras políticas, embora o seu papel fosse cuidadosamente disfarçado como puramente profissional. Oficialmente, ele era simplesmente o arquiteto real, encarregado de projetar monumentos apropriados para comemorar o faraó falecido e celebrar o novo reinado. Extraoficialmente, ele era o conselheiro mais próximo de Hatshepsut e o arquiteto da sua estratégia política, bem como dos seus edifícios. O primeiro desafio foi estabelecer a legitimidade de Hatshepsut como regente. A tradição egípcia fornecia precedentes para mulheres da realeza exercerem poder durante a minoridade de herdeiros masculinos. Mas tais arranjos eram tipicamente temporários e de âmbito limitado. Hatshepsut precisava de demonstrar que possuía não apenas a autoridade legal, mas a capacidade prática para governar eficazmente. Os projetos arquitetônicos de Senenmut tornaram-se ferramentas cruciais neste esforço. Cada monumento, cada renovação de templo, cada edifício público servia a múltiplos propósitos: honrar os deuses, demonstrar o poder real, fornecer emprego a trabalhadores qualificados e mostrar o compromisso de Hatshepsut com a prosperidade e a glória do Egito. Mas mais do que isso, esses projetos permitiram que Hatshepsut fosse vista a governar ativamente, a tomar decisões, a resolver problemas e a proporcionar benefícios tangíveis ao seu povo. Enquanto outros regentes poderiam ter permanecido em segundo plano, deferindo a conselheiros masculinos e limitando as suas aparições públicas, Hatshepsut tornou-se o rosto visível da autoridade real. O programa arquitetônico que Senenmut desenvolveu para os primeiros anos da regência foi magistral na sua sofisticação política. Cada projeto foi cuidadosamente escolhido para abordar constituintes específicos e demonstrar aspectos particulares das capacidades de liderança de Hatshepsut. As renovações de templos mostravam a sua piedade e respeito pela tradição. As melhorias de infraestruturas provavam a sua preocupação com a governação prática. Novos monumentos exibiam a sua visão para a glória futura do Egito.
Com o passar dos meses, tornou-se cada vez mais claro que Hatshepsut não tinha intenção de se afastar quando Tutmés III atingisse a maturidade. A sua regência não era um expediente temporário, mas a fundação para uma assunção mais permanente do poder. Esta constatação criou tanto oportunidades como perigos para todos no seu círculo íntimo, mas especialmente para Senenmut. A sua posição como arquiteto real deu-lhe um acesso sem precedentes a recursos e autoridade. Projetos que normalmente exigiriam anos de planeamento e aprovação podiam ser iniciados com uma palavra de Hatshepsut. Os seus projetos estavam a ser implementados numa escala que poucos arquitetos na história tinham desfrutado. Ele estava literalmente a remodelar a paisagem física do Egito de acordo com a sua visão. Mas esta elevação também o tornou cada vez mais visível para potenciais inimigos. Outros funcionários da corte começaram a ressentir-se da sua influência e a questionar a sua rápida ascensão da obscuridade. Nobres que esperavam beneficiar do vácuo de poder criado pela morte de Tutmés II viram-se marginalizados pelo círculo íntimo de Hatshepsut. Conservadores religiosos preocupavam-se com o precedente que estava a ser estabelecido por uma mulher a exercer a autoridade faraônica. O ponto de viragem ocorreu no 7º ano do reinado nominal de Tutmés III, quando Hatshepsut tomou a decisão momentosa de se declarar faraó por direito próprio. Isto não foi apenas uma mudança de título, mas um desafio fundamental à ordem estabelecida da civilização egípcia. Nenhuma mulher tinha alguma vez reivindicado com sucesso os plenos poderes faraônicos, e as implicações religiosas e políticas eram impressionantes. Senenmut desempenhou um papel crucial na orquestração desta transição sem precedentes. O anúncio não podia ser simplesmente feito através de decreto real, exigia uma preparação cuidadosa, validação simbólica e expressão arquitetônica que tornasse o novo estatuto de Hatshepsut visível e permanente. A própria cerimônia de coroação foi uma obra-prima de teatro político, projetada para enfatizar a continuidade com a tradição, ao mesmo tempo que estabelecia a legitimidade única de Hatshepsut. Senenmut coordenou todos os aspectos do evento, desde a renovação de espaços cerimoniais até a criação de novas insígnias que simbolizariam a natureza dupla de Hatshepsut como mulher e faraó. Mas o verdadeiro desafio residia em sustentar a autoridade de Hatshepsut, uma vez que a excitação inicial da sua coroação se desvanecesse. Ela precisava de provar através de ações, não apenas de palavras, que uma faraó feminina podia governar tão eficazmente como qualquer homem. Isto significava demonstrar capacidade militar, prosperidade econômica, sucesso diplomático e ortodoxia religiosa, tudo isto mantendo o delicado equilíbrio de poder que mantinha os potenciais rivais sob controle. Os projetos arquitetônicos de Senenmut tornaram-se ainda mais importantes durante este período, servindo como prova tangível da liderança bem-sucedida de Hatshepsut. A escala e a ambição destes empreendimentos tinham de exceder qualquer coisa tentada por faraós anteriores, estabelecendo novos padrões de magnificência real, ao mesmo tempo que mostravam a prosperidade do Egito sob o governo feminino. O mais ambicioso destes projetos já estava a tomar forma na mente de Senenmut, um templo mortuário que revolucionaria a arquitetura egípcia, servindo como a expressão máxima da autoridade divina de Hatshepsut. Este seria Deir el-Bahari, o templo que asseguraria os seus lugares na história, ao mesmo tempo que preparava o terreno para sua eventual queda. Mas primeiro, eles tinham de consolidar a posição de Hatshepsut e eliminar as várias ameaças que continuavam a desafiar o seu governo. Isto exigia não apenas gênio arquitetônico, mas astúcia política, força militar e o tipo de pragmatismo implacável que os faraós bem-sucedidos sempre precisaram para sobreviver. Os primeiros anos do reinado de Hatshepsut como faraó foram marcados por uma série de movimentos calculados, destinados a fortalecer a sua posição enquanto neutralizavam a oposição potencial. Ela nomeou apoiantes leais para posições-chave em toda a administração, recompensou governadores provinciais que tinham apoiado a sua reivindicação e eliminou funcionários cuja lealdade permanecia questionável. Senenmut viu-se elevado a posições de autoridade que teriam sido impensáveis para alguém da sua origem em circunstâncias normais. Ele não era apenas arquiteto real, mas também tutor da filha de Hatshepsut, Neferure, administrador das propriedades reais, e conselheiro principal não oficial em assuntos que iam desde a política externa aos assuntos religiosos. Esta concentração de poder nas mãos de um antigo plebeu criou ressentimento entre os nobres tradicionais,
mas também demonstrou o compromisso de Hatshepsut com a meritocracia em detrimento do privilégio aristocrático. Ela estava a construir um novo tipo de governo baseado na competência e lealdade, em vez de nascimento e tradição. O sucesso desta abordagem tornou-se evidente à medida que o Egito entrava num período de prosperidade e estabilidade sem precedentes. O comércio floresceu, os projetos de construção forneceram emprego em todo o reino, e a ausência de grandes campanhas militares permitiu que os recursos fossem dedicados ao desenvolvimento pacífico em vez da guerra. O reinado de Hatshepsut estava a provar que uma mulher podia, de facto, governar o Egito eficazmente. Talvez até mais eficazmente do que muitos dos seus predecessores masculinos. Mas este sucesso também criou novos perigos, pois desafiava suposições fundamentais sobre os papéis de gênero e a autoridade real que tinham sido aceites por milhares de anos. Elementos conservadores dentro da sociedade egípcia começaram a organizar a oposição ao governo de Hatshepsut, argumentando que a sua assunção de poderes faraônicos violava a lei divina e ameaçava a ordem cósmica que mantinha a prosperidade do Egito. Estes críticos encontraram um potencial ponto de união na pessoa de Tutmés III, que se aproximava agora da idade adulta e podia legitimamente reivindicar que a sua herança legítima tinha sido usurpada. O palco estava a ser montado para um confronto que testaria tudo o que Hatshepsut e Senemut tinham construído juntos. O seu amor tinha sobrevivido ao secretismo e ao escândalo. A sua parceria tinha alcançado um sucesso sem precedentes. E a sua visão para o Egito estava a tornar-se realidade. Mas as forças que se reuniam contra eles eram mais poderosas do que qualquer uma que tivessem enfrentado anteriormente. E o preço do fracasso seria mais alto do que qualquer um deles ousava contemplar. Por agora, no entanto, eles estavam no auge do seu poder e influência. Hatshepsut governava o maior império da Terra, enquanto Senemut comandava recursos que lhe permitiam criar maravilhas arquitetônicas que inspirariam admiração por milênios. Juntos, eles estavam a remodelar não apenas o Egito, mas a própria concepção do que era possível para a realização humana. A próxima fase da sua história veria a criação de monumentos que sobreviveriam a impérios e o florescimento de um amor que já tinha desafiado todas as convenções. Mas também testemunharia o início do fim à medida que o sucesso gerava inimigos e o poder criava vulnerabilidades que se revelariam, em última análise, fatais tanto para os seus sonhos como para suas vidas. Capítulo 5. A construção do impossível. Chega agora o momento em que o amor e a ambição seriam esculpidos em pedra para sempre, mas poderia até o mais magnífico dos templos protegê-los dos inimigos que se reuniam nas sombras? Com Hatshepsut firmemente estabelecida como faraó e Senemut a exercer uma autoridade sem precedentes como seu arquiteto-chefe, eles embarcaram no mais ambicioso programa de construção da história egípcia. Isto era mais do que mera construção. Era a manifestação física da sua visão partilhada para o futuro do Egito. Um testemunho do que poderia ser alcançado quando o gênio e o poder trabalhavam em perfeita harmonia. A peça central deste programa seria o templo mortuário de Hatshepsut em Deir el-Bahari, mas a revolução arquitetônica de Senemut começou com projetos mais pequenos, que testaram novas ideias e estabeleceram os princípios inovadores que definiriam a sua colaboração. Cada edifício tornou-se um degrau para conquistas maiores, um laboratório para experimentar formas e técnicas que nunca antes tinham sido tentadas. Um dos primeiros e mais significativos destes projetos experimentais foi a Capela Vermelha em Karnak, projetada para abrigar a barca sagrada de Amon durante os festivais religiosos. Os templos egípcios tradicionais seguiam padrões estabelecidos que se mantiveram praticamente inalterados durante séculos, mas Senemut ousou reimaginar estas formas antigas para uma nova era. A Capela Vermelha incorporou elementos da arquitetura egípcia clássica, introduzindo ao mesmo tempo inovações subtis que melhoraram tanto a sua funcionalidade prática como o seu significado simbólico. As proporções eram matematicamente precisas, mas emocionalmente cativantes, criando espaços que pareciam simultaneamente monumentalmente impressionantes e intimamente sagrados. O programa de decoração entrelaçava a imagética religiosa tradicional com novos elementos iconográficos que celebravam o estatuto único de Hatshepsut como faraó mulher. Mas foi nos detalhes de engenharia que o verdadeiro gênio de Senemut se tornou aparente. Ele desenvolveu novas técnicas para extrair e transportar enormes blocos de pedra, inventou métodos melhorados para alcançar um alinhamento e ajuste perfeitos entre os elementos arquitetônicos e criou sistemas estruturais que podiam suportar cargas sem precedentes.
mantendo ao mesmo tempo proporções elegantes. Estas inovações não foram meras conquistas técnicas, foram expressões de uma abordagem filosófica à arquitetura que via os edifícios como entidades vivas, capazes de inspirar e transformar aqueles que os experienciavam. Senemuth compreendia que o impacto emocional de um espaço era tão importante como a sua integridade estrutural, e projetava em conformidade. O sucesso da Capela Vermelha estabeleceu a reputação de Senemuth como o arquiteto mais inovador da sua geração. Mas também demonstrou os resultados extraordinários que podiam ser alcançados através da sua parceria com Hatshepsut. O apoio inabalável dela permitiu-lhe correr riscos que outros arquitetos nunca poderiam ter contemplado, enquanto a sua perícia técnica lhe permitiu concretizar visões que teriam sido impossíveis com construtores convencionais. À medida que a sua confiança crescia, também crescia a escala das suas ambições. O projeto importante seguinte foi uma série de obeliscos para o Templo de Karnak. Mas estes não seriam monumentos comuns. Hatshepsut encomendou os maiores obeliscos alguma vez erigidos no Egito, monólitos de granito maciços que eclipsariam todas as conquistas anteriores e estabeleceriam novos padrões de magnificência real. Os desafios de engenharia envolvidos na extração, transporte e ereção destes gigantes eram assombrosos. Os obeliscos tinham de ser cortados das pedreiras de granito em Assuão, mais de 100 milhas a sul de Tebas, e depois transportados pelo Nilo abaixo em barcaças especialmente construídas. A precisão necessária para conseguir cortes perfeitamente retos em blocos tão maciços levou as técnicas egípcias de trabalho em pedra aos seus limites absolutos. Senemuth abordou estes desafios com a inovação e determinação características, desenvolveu novas técnicas de extração, que permitiam cortes mais precisos e reduziam o risco de fraturas que poderiam arruinar meses de trabalho. Projetou sistemas de transporte que podiam lidar com cargas muito superiores a qualquer coisa anteriormente tentada. Mais impressionante ainda, criou mecanismos de ereção que podiam erguer estes monumentos maciços com precisão matemática. A conclusão bem-sucedida do projeto dos obeliscos foi um triunfo que ressoou por todo o mundo antigo. Embaixadores estrangeiros vieram maravilhar-se com estas maravilhas da engenharia, enquanto os oficiais egípcios que tinham duvidado das capacidades de Hatshepsut foram forçados a reconhecer as suas conquistas. Os obeliscos permaneceram como prova permanente de que o governo feminino podia produzir resultados que excediam as realizações de qualquer predecessor masculino. Mas para Senemuth e Hatshepsut, os obeliscos foram apenas uma preparação para o seu derradeiro desafio arquitetônico. O templo mortuário que serviria como morada eterna de Hatshepsut e a expressão suprema da sua visão partilhada. Este projeto levaria todos os aspectos da sua parceria aos limites, ao mesmo tempo que criaria algo inteiramente sem precedentes na história da arquitetura. O local escolhido para o templo foi, em si, revolucionário. Em vez de construir em terreno plano, de acordo com a prática tradicional, Senemuth propôs integrar a estrutura diretamente na face do penhasco natural em Deir el-Bahari. Isto criaria um edifício que parecia emergir organicamente da rocha viva, esbatendo as fronteiras entre a criação humana e a paisagem divina. O conceito de design era igualmente radical. Em vez das estruturas maciças e fechadas típicas dos templos egípcios, Senemuth visionou uma série de pátios em terraços que conduziriam os visitantes gradualmente para cima, em direção ao santuário sagrado esculpido no próprio penhasco. Cada nível estaria ligado por rampas e colunatas que criavam uma sensação de ascensão em direção ao reino divino. Esta abordagem em terraços servia múltiplas funções simbólicas. Representava o monte primordial do qual toda a criação emergiu, a escadaria para o céu descrita nos textos religiosos, e a estrutura hierárquica da sociedade egípcia com o faraó no seu ápice. Mas também criava vantagens práticas, permitindo uma melhor drenagem, ventilação melhorada e um uso mais eficiente do terreno desafiador. O próprio processo de construção tornou-se um testemunho do gênio organizacional de Senemuth e do apoio inabalável de Hatshepsut. Milhares de trabalhadores tiveram de ser coordenados em múltiplos locais, pedreiras, rotas de transporte e o próprio local de construção. Os materiais tiveram de ser obtidos de locais por todo o Egito e além, exigindo uma rede logística de uma complexidade sem precedentes. Senemuth estabeleceu oficinas perto do local do templo, onde artesãos qualificados podiam trabalhar em elementos decorativos enquanto a estrutura básica estava a ser erigida.
Criou programas de formação para garantir que os trabalhadores compreendiam os padrões exigentes necessários para um projeto tão ambicioso. Desenvolveu sistemas de controle de qualidade que detetavam problemas potenciais antes que pudessem comprometer a integridade geral do edifício. Mas talvez o mais importante, ele manteve a visão que unificava todos estes detalhes práticos numa declaração artística coerente. Cada elemento do templo, desde o maior gesto arquitetônico ao mais pequeno detalhe decorativo, foi projetado para contribuir para um efeito geral que inspiraria admiração e devoção por milhares de anos. À medida que o templo começava a tomar forma, tornou-se claro que Senenmut tinha alcançado algo verdadeiramente revolucionário. O edifício parecia desafiar a gravidade ao erguer-se em elegantes terraços contra a face do penhasco. As proporções eram matematicamente perfeitas, mas emocionalmente comoventes. A integração com a paisagem natural era tão perfeita que o templo parecia ter sido esculpido pelos próprios deuses, em vez de construído por mãos humanas. Visitantes estrangeiros vieram de todo o mundo conhecido para testemunhar este milagre arquitetônico. Oficiais egípcios que inicialmente tinham sido céticos em relação à abordagem não convencional de Hatshepsut foram forçados a reconhecer que ela tinha encomendado algo que superava todas as conquistas anteriores. O templo tornou-se um símbolo não apenas do poder real, mas da civilização egípcia no seu auge absoluto. Para Hatshepsut e Senenmut, o templo representava o culminar da sua parceria e a personificação física do seu amor. Cada pedra tinha sido colocada com cuidado, cada detalhe tinha sido considerado e refinado, cada espaço tinha sido projetado para criar o impacto emocional e espiritual que eles visionaram. Era o seu presente para o Egito e para a eternidade, um monumento que preservaria a sua visão muito depois de eles próprios terem passado para a história. Mas mesmo enquanto celebravam esta conquista sem precedentes, forças mais sombrias estavam a reunir-se, que em breve ameaçariam tudo que tinham construído juntos. O próprio sucesso da sua parceria tinha criado inimigos que viam o seu poder como uma ameaça à ordem estabelecida, e estes inimigos estavam a começar a organizar uma oposição que testaria o seu amor e o seu legado de formas que eles nunca poderiam ter imaginado. O templo em Deir el-Bahari provaria de facto ser eterno, sobrevivendo a guerras, invasões e a ascensão e queda de impérios. Mas o amor que o criou enfrentaria desafios que nem a mais magnífica arquitetura poderia superar. A fase seguinte da sua história vê-los ia alcançar o pináculo absoluto do poder e da influência, apenas para descobrir que o próprio sucesso podia ser o inimigo mais perigoso de todos. Capítulo 6. O Templo de Deir el-Bahari. Aqui está a obra-prima que os tornaria imortais, mas escondidos dentro das suas paredes sagradas estavam segredos que selariam a sua desgraça quando descobertos por aqueles que procuravam destruí-los. O templo de Deir el-Bahari, conhecido no Antigo Egito como Dzer de Zeru, que significa Santo dos Santos, erguia-se do chão do deserto como uma visão manifestada em pedra. Após 7 anos de construção intensiva, o design revolucionário de Senenmut tinha transformado uma face de penhasco estéril na mais espetacular realização arquitetônica da história egípcia, um edifício que parecia fazer a ponte entre a terra e o céu. O templo concluído consistia em 3 enormes terraços ligados por amplas rampas e ladeados por elegantes colunatas que criavam uma sensação de progressão rítmica em direção ao santuário sagrado. Cada nível servia funções religiosas e cerimoniais específicas, contribuindo ao mesmo tempo para um design geral que era simultaneamente funcionalmente sofisticado e emocionalmente avassalador. O terraço mais baixo acolhia os visitantes com um jardim de árvores e plantas exóticas trazidas da distante terra de Punt, criando um paraíso terrestre que simbolizava a prosperidade do Egito sob o governo de Hatshepsut. Lagos e fontes proporcionavam um alívio refrescante do calor do deserto, enquanto as suas superfícies refletoras criavam ligações visuais entre o templo e o céu acima. O terraço intermédio albergava capelas dedicadas a várias divindades, cada uma projetada com uma atenção primorosa aos requisitos específicos de diferentes rituais religiosos. A capela de Anubis apresentava relevos que representavam o processo de mumificação e a jornada para a vida após a morte, enquanto a capela de Hathor celebrava a deusa do amor e da beleza, com colunas esculpidas para se assemelharem ao seu cistro sagrado. Mas era o terraço superior que continha os espaços mais sagrados do templo e os seus segredos mais perigosos. Aqui, esculpido diretamente na rocha viva do penhasco, estava o santuário de Amon-Ra, onde Hatshepsut se uniria ao rei dos deuses por toda a eternidade.
A aproximação a este santo dos santos foi projetada para criar uma sensação de ascensão em direção à transcendência divina, com cada passo a aproximar o visitante do reino dos deuses. O programa de decoração em todo o templo era uma obra-prima de sofisticação artística e política. Cenas religiosas tradicionais foram entrelaçadas com uma iconografia inovadora que celebrava o estatuto único de Hatshepsut como faraó mulher. Relevos representavam o seu nascimento divino como filha de Amon-Ra, a sua coroação pelos próprios deuses e as suas expedições bem-sucedidas a terras estrangeiras que trouxeram prosperidade ao Egito. Mas Senenmut tinha incorporado muito mais do que propaganda oficial na decoração do templo. Escondidas por todo o complexo estavam referências subtis à sua relação com Hatshepsut, mensagens codificadas que falavam de amor e devoção, numa linguagem que apenas os iniciados podiam compreender. Estas variavam desde trocadilhos hieroglíficos com seus nomes a arranjos simbólicos de elementos arquitetônicos que tinham um significado privado para o casal real. De forma mais ousada, Senenmut tinha incluído representações de si mesmo nos espaços sagrados do templo, algo que era virtualmente sem precedentes para um indivíduo não pertencente à realeza. Estas imagens foram cuidadosamente posicionadas em locais onde não seriam imediatamente óbvias para observadores casuais, mas a sua própria presença num contexto tão sagrado era uma afirmação audaciosa da sua importância para Hatshepsut e para o próprio Egito. O mais audacioso destes autorretratos escondidos estava localizado atrás de uma das portas na área do santuário, onde Senenmut tinha providenciado para que a sua imagem fosse esculpida numa posição em que seria simbolicamente abraçada por Hatshepsut cada vez que ela entrasse na Câmara Sagrada. Isto não era mera licença artística, mas uma declaração de amor escrita em pedra, uma forma de garantir que a sua ligação perduraria por toda a eternidade. O templo também serviu como uma montra para as inovações técnicas de Senenmut, muitas das quais influenciariam a arquitetura egípcia durante séculos. A integração do edifício com a face do penhasco natural exigiu soluções de engenharia que nunca antes tinham sido tentadas. Enquanto o design em terraços criou oportunidades para a experimentação com proporção, ritmo e fluxo visual, o design da colunata foi particularmente revolucionário, apresentando colunas protodóricas que anteciparam os desenvolvimentos arquitetônicos gregos em quase 1000 anos. Estas colunas não eram meros elementos estruturais, mas componentes integrais do programa estético e simbólico do templo, criando padrões rítmicos de luz e sombra que realçavam o impacto espiritual dos espaços que definiam. As técnicas de construção empregadas em todo o templo demonstravam o domínio de Senenmut, tanto dos métodos tradicionais egípcios como de abordagens inovadoras, que expandiram os limites do que era possível com a tecnologia disponível. A precisão do corte e ajuste da pedra era extraordinária, criando juntas tão apertadas que uma lâmina de faca não podia ser inserida entre blocos adjacentes. Mas talvez o mais impressionante foi a forma como Senenmut resolveu o desafio de criar um edifício monumental num local tão difícil. O templo parecia crescer naturalmente da face do penhasco, com cada terraço perfeitamente integrado na topografia existente. As rampas e escadarias seguiam os contornos naturais do terreno, ao mesmo tempo que criavam paisagens artificiais que realçavam, em vez de competir com, o dramático cenário do deserto. A conclusão de Deir el-Bahari marcou o pináculo absoluto da parceria de Hatshepsut e Senenmut. O templo foi imediatamente reconhecido como uma obra-prima, que superava todas as realizações arquitetônicas anteriores, estabelecendo novos padrões de magnificência real, ao mesmo tempo que demonstrava a contínua supremacia do Egito nas artes da civilização. Embaixadores estrangeiros vieram de todo o mundo conhecido para se maravilharem com esta maravilha arquitetônica, levando de volta relatos que aumentaram a reputação do Egito de superioridade cultural e tecnológica. O templo tornou-se um destino de peregrinação para os próprios egípcios, que viam na sua beleza sem precedentes a prova do favor divino do seu faraó e da grandeza eterna da sua civilização. Para Hatshepsut, o templo representava a validação final do seu reinado e da sua decisão de assumir os poderes faraônicos. Nenhum predecessor masculino tinha encomendado algo que rivalizasse com Deir el-Bahari, e a sua conclusão bem-sucedida provou que o governo feminino podia produzir resultados que excediam todas as realizações anteriores. O templo permaneceu como testemunho permanente da sua legitimidade e da sua grandeza. Para Senenmut, o templo
Foi o culminar de uma vida de dedicação à excelência arquitetônica e à personificação física do seu amor por Hatshepsut. Cada pedra tinha sido colocada com devoção, cada detalhe tinha sido refinado através de inúmeras horas de cuidadosa consideração, cada espaço tinha sido projetado para criar o impacto emocional e espiritual que ele visionou, mas a própria perfeição da sua realização também os tornou vulneráveis ao ciúme e ressentimento daqueles que tinham sido ofuscados pelo seu sucesso. As referências ocultas do templo à sua relação, embora invisíveis para a maioria dos observadores, seriam eventualmente descobertas por inimigos que compreendiam o seu significado e viam nelas uma oportunidade para destruir tanto o arquiteto como a Faraó. A cerimônia de conclusão de Deir el-Bahari foi uma celebração magnífica que reuniu oficiais, sacerdotes e dignitários de todo o Egito e de outros lugares. Hatshepsut presidiu a rituais elaborados que consagraram o templo aos deuses, ao mesmo tempo que celebravam a sua própria natureza divina e legado eterno. As festividades duraram dias, com procissões, banquetes e cerimônias religiosas que demonstravam a prosperidade e estabilidade do seu reinado. Senemut esteve ao lado da sua rainha durante estas celebrações, oficialmente reconhecido como o arquiteto desta conquista sem precedentes, mas saboreando em privado o conhecimento de que tinha criado algo que preservaria o seu amor por toda a eternidade. O templo era mais do que um edifício, devoção. Era uma carta de amor escrita em pedra, um testemunho do que podia ser alcançado quando o gênio e a devoção trabalhavam em perfeita harmonia. Mas mesmo enquanto celebravam o seu triunfo, as forças que acabariam por destruí-los já estavam em movimento. Tutmés III aproximava-se da maturidade e começava a afirmar a sua pretensão a plenos poderes faraônicos. Elementos conservadores dentro da sociedade egípcia estavam a organizar a oposição ao governo contínuo de Hatshepsut. E, mais perigosamente, rivais dentro da corte começavam a investigar a verdadeira natureza da relação entre a faraó e o arquiteto. O templo de Deir el-Bahari provaria de facto ser eterno, sobrevivendo à queda do Império Egípcio, à ascensão do cristianismo e do Islão e à redescoberta da civilização antiga pelos arqueólogos modernos. Mas o amor que o criou estava prestes a enfrentar o seu maior teste, à medida que o sucesso gerava inimigos e o poder criava vulnerabilidades que se revelariam fatais tanto para os seus sonhos como para suas vidas. A fase seguinte da sua história luzia alcançar alturas de influência que nenhum plebeu e poucos faraós alguma vez tinham alcançado, apenas para descobrir que a própria perfeição da sua parceria os tinha tornado alvos de forças mais implacáveis e determinadas do que qualquer uma que tivesse encontrado anteriormente. Capítulo 7. O poder no seu auge. No auge do seu poder, quando todo o Egito se curvava perante as suas realizações, nem Hatshepsut nem Senemut conseguiam ver a armadilha que se fechava à sua volta. Mas os seus inimigos tinham estado a observar e a esperar pelo momento perfeito para atacar. Os anos que se seguiram à conclusão de Deir el-Bahari representaram o zênite absoluto do reinado de Hatshepsut e da influência de Senemut. O Egito tinha entrado numa era dourada de prosperidade, realização artística e prestígio internacional que seria lembrada como um dos maiores períodos da longa história da nação. No entanto, este mesmo sucesso continha as sementes da sua eventual destruição. A autoridade de Hatshepsut como faraó era agora inquestionável em todo o reino. As suas políticas inovadoras tinham trazido uma prosperidade sem precedentes ao Egito, com rotas comerciais que se estendiam da Núbia à Mesopotâmia, transportando bens exóticos que enchiam os tesouros reais. Os seus projetos de construção tinham proporcionado emprego a milhares de trabalhadores qualificados, ao mesmo tempo que criavam monumentos que proclamavam a superioridade egípcia a todo o mundo antigo. Mais importante, o seu reinado tinha sido marcado pela paz em vez de guerra. Enquanto os faraós anteriores tinham construído as suas reputações através da conquista militar, Hatshepsut tinha escolhido focar-se no desenvolvimento interno e nas relações diplomáticas. Esta abordagem tinha se revelado notavelmente bem-sucedida, permitindo ao Egito desfrutar dos benefícios do império sem o constante desgaste das campanhas militares. A posição de Senemut durante este período era sem precedentes para alguém de nascimento não real. Ele detinha múltiplos títulos que lhe davam autoridade sobre vastas áreas da administração governamental, desde a arquitetura real, a educação e a gestão de propriedades. A sua influência estendia-se a praticamente todos os aspectos da vida egípcia,
tornando-o indiscutivelmente a segunda pessoa mais poderosa do reino, depois da própria Hatshepsut. As suas realizações arquitetônicas tinham revolucionado as práticas de construção egípcias, ao mesmo tempo que estabeleciam novos padrões de magnificência real. Para além de Deir el-Bahari, ele tinha projetado e supervisionado a construção de numerosos templos, monumentos e obras públicas por todo o Egito. As suas inovações em engenharia, decoração e planeamento de locais tinham influenciado toda uma geração de construtores e continuariam a moldar a arquitetura egípcia durante séculos. Mas talvez o mais significativo, Senemut tinha se tornado o tutor e mentor da princesa Neferuri, filha de Hatshepsut e potencial herdeira. Este papel deu-lhe influência direta sobre a próxima geração de liderança real, ao mesmo tempo que fornecia cobertura para sua contínua relação próxima com Hatshepsut. Oficialmente, a sua presença frequente nos aposentos reais era explicada pelos seus deveres educativos, mas em privado permitia que os amantes mantivessem a sua ligação apesar do crescente escrutínio que acompanhava as suas posições elevadas. A educação de Neferuri tornou-se outra montra das extraordinárias capacidades de Senemut. Ele desenvolveu métodos de ensino inovadores que combinavam a aprendizagem tradicional egípcia com novas abordagens emprestadas de culturas estrangeiras. A princesa recebeu instrução não apenas em leitura, escrita e aritmética, mas também em arquitetura, engenharia, diplomacia e arte de governar. Sob a orientação de Senemut, ela estava a ser preparada para governar o Egito com a mesma competência e visão que tinham caracterizado o reinado da sua mãe. Este programa educacional também servia aos propósitos políticos de Hatshepsut, demonstrando seu compromisso em preparar uma liderança capaz para o futuro do Egito. Os críticos que questionavam a sabedoria do governo feminino dificilmente podiam argumentar contra os resultados que estavam a ser alcançados através da educação abrangente de Neferuri. A princesa estava claramente a ser preparada para responsabilidades significativas, possivelmente incluindo a eventual sucessão ao trono. Durante esse período, os projetos artísticos e arquitetônicos de Senemut atingiram novos patamares de sofisticação e ambição. Ele estava a supervisionar simultaneamente a construção em múltiplos locais por todo o Egito, cada projeto expandindo os limites do que era técnica e esteticamente possível. As suas oficinas tornaram-se centros de inovação onde as técnicas tradicionais egípcias eram refinadas e novas abordagens eram desenvolvidas. A escala de recursos à sua disposição era impressionante. Pedreiras por todo o Egito forneciam pedra para os seus projetos, enquanto artesãos qualificados de todo o mundo conhecido vinham trabalhar sob a sua direção. As suas equipas de arquitetura incluíam não apenas construtores egípcios, mas também especialistas estrangeiros, que traziam conhecimento de técnicas e materiais de outras civilizações. Mas não era apenas a quantidade dos seus projetos que impressionava os contemporâneos, era a sua qualidade e inovação consistentes. Cada novo edifício incorporava lições aprendidas de trabalhos anteriores, ao mesmo tempo que explorava novas possibilidades de expressão arquitetônica. Senemut tinha desenvolvido um estilo distinto que era imediatamente reconhecível, mas em constante evolução, sempre a impulsionar para uma maior elegância, funcionalidade e significado simbólico. A sua influência estendia-se para além da arquitetura a outras áreas da produção artística. Os programas decorativos para os seus edifícios exigiam exércitos de pintores, escultores e artesãos a trabalhar sob a sua direção. Os padrões que ele estabeleceu para a qualidade artística influenciaram a arte egípcia em todo o reino, criando um renascimento de criatividade que correspondia às realizações arquitetônicas do período. A relação entre Hatshepsut e Senemut durante estes anos de auge foi uma parceria de iguais em tudo, exceto no estatuto oficial. Ela confiava no seu conselho não apenas para assuntos arquitetônicos, mas para questões de política, diplomacia e governação. Ele tinha se tornado o seu confidente mais próximo e conselheiro de maior confiança, a pessoa a quem ela recorria quando enfrentava as decisões mais difíceis do seu reinado. A sua relação pessoal também se tinha aprofundado e amadurecido ao longo dos anos. A atração apaixonada que os uniu inicialmente tinha evoluído para algo mais complexo e duradouro, um amor baseado não apenas no desejo físico, mas no respeito mútuo, na visão partilhada e na confiança completa. Eles tinham resistido aos desafios do segredo, às pressões do poder e à constante ameaça de serem descobertos, emergindo com um laço que parecia inquebrável. No entanto, esta mesma força da sua parceria estava a tornar-se uma fonte de vulnerabilidade.
A sua óbvia proximidade e dependência mútua não tinham passado despercebidas aos observadores da corte, muitos dos quais começavam a suspeitar que a sua relação transcendia o puramente profissional. Sussurros e rumores circulavam pelo palácio, tornando-se mais específicos e perigosos a cada repetição. Mais ominosamente, Tutmés III aproximava-se da plena maturidade e começava a afirmar as suas pretensões a uma autoridade independente. Agora, com 20 e poucos anos, ele já não se contentava em permanecer em segundo plano enquanto a sua madrasta exercia os poderes faraônicos. Ele tinha começado a reunir apoiantes entre os oficiais da corte que acreditavam que tinha chegado a hora de restaurar o governo masculino. Estes apoiantes incluíam muitos que tinham sido marginalizados pela abordagem meritocrática de Hatshepsut ao governo. Nobres tradicionais que esperavam herdar posições de autoridade viram-se deslocados por administradores competentes como Senemut. Oficiais militares que esperavam oportunidades de conquista e glória estavam frustrados com as políticas pacíficas de Hatshepsut. Conservadores religiosos que acreditavam que o governo feminino violava a lei divina viam em Tutmés III uma oportunidade para restaurar a ordem devida. A crescente oposição ao reinado de Hatshepsut ainda não estava suficientemente organizada para representar uma ameaça imediata, mas representava uma tempestade que se avizinhava e que acabaria por desafiar tudo o que ela e Senemut tinham construído juntos. Os seus inimigos eram pacientes, esperando pelo momento certo para atacar, mas também eram determinados e cada vez mais confiantes de que a sua hora estava a chegar. Entretanto, o próprio sucesso de Senemut estava a criar vulnerabilidades adicionais. A sua rápida ascensão da obscuridade a um poder sem precedentes tinha inevitavelmente gerado ressentimento entre aqueles que se sentiam deslocados ou ofuscados. O seu nascimento estrangeiro e as suas origens humildes eram usados contra ele por críticos que argumentavam que posições importantes deveriam ser reservadas a egípcios nativos de sangue nobre. Mais perigosamente, a sua óbvia influência sobre Hatshepsut começava a ser vista como prova de uma ambição imprópria. Os inimigos sussurravam que ele estava a manipular a Faraó para seu próprio benefício, usando as suas habilidades arquitetônicas e charme pessoal para ganhar um poder que pertencia por direito a outros. Estas acusações eram particularmente prejudiciais porque continham verdade suficiente para serem credíveis. Senemut tinha, de facto, ascendido muito para além do que o seu nascimento normalmente teria permitido. As referências ocultas à sua relação que Senemut tinha incorporado nos seus projetos arquitetônicos também se estavam a tornar uma fonte de perigo. Embora a maioria dos observadores permanecessem consciente do seu significado, alguns indivíduos conhecedores tinham começado a decifrar o seu sentido. Estas descobertas forneciam munição potencial para inimigos que procuravam formas de atacar tanto a Faraó como o arquiteto. À medida que o reinado de Hatshepsut entrava na sua segunda década, os desafios que o seu governo enfrentava tornavam-se mais complexos e perigosos. O próprio sucesso das suas políticas tinha criado novos problemas, enquanto a passagem do tempo tinha permitido que a oposição se organizasse e fortalecesse. Mais criticamente, a questão da sucessão tornava-se urgente à medida que Tutmés III atingia a plena maturidade e começava a exigir o reconhecimento dos seus direitos. Nem Hatshepsut nem Senemut compreendiam totalmente a extensão dos perigos que se acumulavam à sua volta. O seu sucesso tinha gerado uma confiança que os tornava menos cautelosos do que deveriam ter sido, enquanto a sua profunda confiança um no outro tinha criado pontos cegos que os inimigos começavam a explorar. O palco estava a ser montado para um confronto que testaria tudo o que tinham construído juntos: o seu amor, as suas realizações e a sua visão para o futuro do Egito. A Era Dourada que tinham criado estava prestes a enfrentar o seu maior desafio. E o resultado determinaria não apenas os seus destinos pessoais, mas a direção da própria civilização egípcia. Capítulo 8. A tempestade aproxima-se. As primeiras fendas no seu mundo perfeito começaram a aparecer quando um aliado de confiança sussurrou palavras que mudariam tudo. Mas nessa altura, já era demasiado tarde para parar as forças que eles tinham, sem saber, posto em movimento. O princípio do fim não veio com um confronto dramático, mas com mudanças subtis na atmosfera política que rodeava a corte de Hatshepsut, como os tremores quase imperceptíveis que precedem um terremoto devastador. Pequenas mudanças de comportamento e lealdade começaram a assinalar que a fundação de poder sobre a qual ela e Senemut tinham construído a sua parceria estava a começar a rachar. O primeiro sinal de aviso apareceu durante uma cerimônia de corte de rotina no 18º ano do reinado de Hatshepsut.
Senemut notou que vários oficiais de alto escalão que anteriormente tinham estado entre os seus apoiantes mais fiáveis pareciam distantes e desconfortáveis na sua presença. Conversas que deveriam ter fluído naturalmente tornaram-se forçadas e formais. Olhos que antes tinham encontrado os seus diretamente, agora desviavam-se com um mal-estar mal disfarçado. A princípio, estas mudanças pareciam suficientemente pequenas para serem descartadas como manobras políticas temporárias ou queixas pessoais. A corte egípcia sempre fora uma teia complexa de interesses concorrentes e alianças mutáveis. E os políticos experientes aprendiam a navegar tais flutuações sem preocupação excessiva, mas os instintos de Senemut, aguçados por anos de sobrevivência neste ambiente traiçoeiro, diziam-lhe que algo mais fundamental estava a mudar. A origem desta mudança tornou-se mais clara quando Raposeneb, o sumo sacerdote de Amon e um dos aliados mais importantes de Hatshepsut, solicitou uma reunião privada com Senemut. Os dois homens tinham trabalhado em estreita colaboração durante anos, coordenando os aspectos religiosos e arquitetônicos dos principais projetos de templos. A sua relação sempre fora cordial e produtiva, baseada no respeito mútuo e no compromisso partilhado com a visão de Hatshepsut para o Egito. Mas quando se encontraram nos aposentos privados de Raposeneb, dentro do complexo do templo de Karnak, o comportamento do sacerdote era grave e preocupado. Depois de se certificar de que não podiam ser ouvidos, ele deu notícias que atingiram Senemut como um golpe físico. Os rumores sobre a verdadeira natureza da sua relação com Hatshepsut já não se confinavam a especulações sussurradas, mas tinham se tornado objeto de uma investigação séria por parte de fações hostis da corte. As provas que estavam a ser compiladas contra eles eram mais extensas e prejudiciais do que Senemut tinha imaginado ser possível. Os inimigos tinham estado a documentar sistematicamente as suas reuniões, a analisar a sua correspondência e, mais perigosamente, a decifrar as referências ocultas à sua relação que Senemut tinha incorporado nos seus projetos arquitetônicos. O que ele pretendia como expressões privadas de amor estava a ser interpretado como prova de presunção traiçoeira e violação sacrílega da dignidade faraônica. O aviso de Raposeneb foi motivado por uma lealdade genuína a Hatshepsut e pela preocupação com a estabilidade do seu reinado, mas também continha uma mensagem implícita. O próprio sacerdote estava a começar a distanciar-se de um potencial escândalo. Mesmo os aliados que tinham beneficiado enormemente do patrocínio de Hatshepsut estavam a começar a calcular se a sua associação contínua com o seu círculo íntimo poderia tornar-se um passivo. A investigação sobre a relação de Senemut e Hatshepsut estava a ser orquestrada por uma coligação de oficiais da corte que tinham encontrado uma causa comum na sua oposição ao regime atual. Este grupo incluía nobres tradicionais que se ressentiam da elevação de plebeus como Senemut, oficiais militares que favoreciam uma política externa mais agressiva e conservadores religiosos que acreditavam que o governo feminino violava a lei divina. Mas o membro mais perigoso desta coligação era alguém muito mais próximo do trono, o próprio Tutmés III. Agora com 25 anos e totalmente maduro, ele tinha se tornado cada vez mais frustrado com o seu papel subordinado e estava a trabalhar ativamente para construir apoio para sua assunção de plenos poderes faraônicos. Os seus apoiantes argumentavam que a regência de Hatshepsut tinha cumprido o seu propósito e que tinha chegado a hora de restaurar o governo masculino legítimo. A campanha de Tutmés contra sua madrasta era sofisticada e paciente, projetada para minar gradualmente a sua autoridade, ao mesmo tempo que se posicionava como alternativa natural. Ele cultivou relações com governadores provinciais, comandantes militares e aliados estrangeiros que poderiam ser úteis numa futura luta pelo poder. Mais importante, ele teve o cuidado de manter uma fachada de lealdade e respeito, enquanto secretamente organizava a oposição ao governo contínuo de Hatshepsut. As provas contra Senemut e Hatshepsut estavam a ser reunidas não apenas para destruir a sua relação pessoal, mas para fornecer justificação para remover completamente do poder. Se pudessem ser provados culpados de adultério ou outra conduta imprópria, isso forneceria fundamentos legais e religiosos para declarar o seu reinado ilegítimo e transferir a autoridade para Tutmés III. Senemut compreendeu imediatamente que estavam a enfrentar uma ameaça existencial que ia muito além do escândalo pessoal. Tudo o que tinham construído juntos, as realizações arquitetônicas, as reformas políticas, a visão de uma governação iluminada, estava em risco.
Se os seus inimigos conseguissem derrubá-los, isso não só destruiria suas vidas, mas potencialmente reverteria décadas de progresso e devolveria o Egito às políticas mais tradicionais e restritivas de reinados anteriores. Ele levou esta informação a Hatshepsut durante uma das suas reuniões privadas cuidadosamente arranjadas, observando enquanto as implicações se instalavam e a sua expressão mudava de incredulidade para raiva e para uma determinação fria. Ela tinha sobrevivido a demasiado e alcançado demasiado para ser derrubada por intrigas de palácio e ciúmes pessoais. Mas ela também compreendia que estavam agora a lutar pela sua sobrevivência contra inimigos que tinham estado a planear o seu ataque durante anos. O desafio imediato era determinar o quanto seus oponentes realmente sabiam e com que rapidez planeavam agir. Algumas das provas contra eles eram circunstanciais e poderiam potencialmente ser explicadas ou desacreditadas. Mas outros elementos, particularmente as referências arquitetônicas à sua relação, seriam muito mais difíceis de negar se fossem apresentados eficazmente às audiências certas. A resposta de Hatshepsut foi caracteristicamente ousada e decisiva. Em vez de recuar ou tentar apaziguar os seus inimigos, ela escolheu passar à ofensiva. Iniciou a sua própria investigação sobre as atividades da coligação da oposição, usando a sua rede de oficiais leais para reunir informações sobre os seus planos e identificar potenciais fraquezas na sua organização. Ao mesmo tempo, ela agiu para fortalecer a sua posição, recompensando apoiantes, fazendo nomeações estratégicas para posições-chave e demonstrando, através de novas iniciativas políticas, que o seu reinado continuava a beneficiar o Egito. Encomendou projetos arquitetônicos adicionais que proporcionariam emprego e mostrariam seu compromisso com a prosperidade do reino, ao mesmo tempo que criava oportunidades para Senemut demonstrar o seu valor contínuo para o Estado. Mas estas medidas defensivas só podiam ganhar tempo, não eliminar a ameaça fundamental que enfrentavam. Enquanto Tutmés III permanecesse vivo e ambicioso, ele continuaria a representar uma alternativa ao governo de Hatshepsut, que poderia atrair o apoio daqueles que preferiam uma liderança masculina tradicional. E enquanto existissem provas da sua relação, estas poderiam ser usadas para justificar a sua remoção do poder. A pressão psicológica de viver sob constante ameaça começou a afetar tanto Hatshepsut como Senemut. As suas reuniões tornaram-se mais infrequentes e cuidadosamente guardadas, reduzindo as oportunidades para o tipo de colaboração íntima que tinha tornado a sua parceria tão eficaz. A espontaneidade e a alegria que tinham caracterizado a sua relação nos anos anteriores deram lugar a um cálculo cuidadoso e a uma vigilância constante. Senemut deu por si a questionar decisões que anteriormente teria tomado instintivamente, perguntando-se se cada ação poderia fornecer munição adicional para os seus inimigos. Os seus projetos arquitetônicos tornaram-se mais conservadores à medida que ele evitava inovações que pudessem ser interpretadas como prova de ambição excessiva ou influência imprópria sobre a faraó. Hatshepsut, entretanto, foi forçada a gastar cada vez mais tempo e energia em manobras políticas, em vez das atividades de governação que tinham tornado o seu reinado tão bem-sucedido. Ela teve de equilibrar cuidadosamente a necessidade de manter o apoio entre os aliados existentes com a exigência de evitar ações que pudessem ser vistas como provocadoras pela oposição. A tensão era particularmente evidente nas suas interações com a princesa Neferhuri, cuja educação tinha fornecido cobertura para sua relação, mas que agora se aproximava de uma idade em que o seu próprio futuro político se tornaria um fator no planeamento da sucessão. Se Hatshepsut caísse do poder, as perspectivas de Neferhuri seriam severamente prejudicadas, eliminando potencialmente a possibilidade de uma influência feminina contínua na governação egípcia. À medida que a investigação sobre a sua relação se intensificava, tanto Hatshepsut como Senemut começaram a perceber que poderiam ser forçados a fazer escolhas impossíveis entre a sua felicidade pessoal e as suas responsabilidades públicas. O amor que os tinha sustentado através de anos de desafios e triunfos estava a tornar-se um passivo que ameaçava tudo o que tinham trabalhado para alcançar. A ironia era amarga e inescapável. O seu próprio sucesso os tinha tornado vulneráveis ao ataque, enquanto o seu amor um pelo outro tinha fornecido aos inimigos a arma de que precisavam para destruir tanto a sua felicidade pessoal
como as suas realizações públicas. A era dourada que tinham criado estava prestes a ser testada por forças que não se importavam com a prosperidade do Egito ou com o seu legado arquitetônico, apenas com a restauração de estruturas de poder tradicionais que beneficiariam os seus próprios interesses mesquinhos. À medida que o 18º ano do reinado de Hatshepsut se aproximava do fim, as nuvens de tempestade que se tinham acumulado no horizonte estavam finalmente a começar a romper. A fase seguinte da sua história testaria tudo o que tinham construído juntos, forçando-os a confrontar a questão final. Seria o seu amor forte o suficiente para sobreviver à destruição de tudo o resto que lhes era querido? Capítulo 9. A vingança de Tutmés III. O jovem faraó que esperara nas sombras por mais de 20 anos estava finalmente pronto para reivindicar o seu direito de nascença, e o seu primeiro ato seria apagar todos os vestígios do amor que ousara desafiar a ordem divina do Egito. O fim chegou rapidamente quando finalmente chegou, com a eficiência brutal que caracteriza os golpes de palácio bem-sucedidos ao longo da história. No 22º ano do reinado de Hatshepsut, uma série de eventos cuidadosamente coordenados derrubou a mulher mais poderosa da história egípcia e selou o destino do homem que a amara. O catalisador imediato foi a doença súbita de Hatshepsut durante o festival anual de Opet, quando ela desmaiou durante uma cerimônia pública e teve de ser retirada do templo à vista de milhares de testemunhas. Se isto foi uma doença natural ou algo mais sinistro, nunca seria determinado, mas proporcionou a Tutmés III a oportunidade que ele esperava para afirmar a sua pretensão à plena autoridade faraônica. Poucas horas após o colapso de Hatshepsut, Tutmés tinha mobilizado seus apoiantes em todo o governo e exército. Posições-chave foram ocupadas pelos seus aliados, oponentes potenciais foram colocados em prisão domiciliária e as comunicações foram controladas para impedir que os apoiantes restantes de Hatshepsut organizassem uma resistência eficaz. O golpe foi executado com uma precisão que falava de anos de planeamento e preparação cuidadosos. Senemut encontrou-se preso nos seus aposentos dentro do complexo do palácio, rodeado por guardas que estavam ostensivamente lá para sua proteção, mas que deixaram claro que ele não estava livre para sair. A sua primeira preocupação era a segurança e o estado de Hatshepsut. Mas todos os pedidos de informação foram recebidos com evasivas educadas. Disseram-lhe que a faraó estava a recuperar da sua doença e que todos os assuntos do governo estavam a ser tratados pelos oficiais apropriados. A realidade, que se tornou clara nos dias seguintes, era que Hatshepsut tinha sido efetivamente removida do poder e colocada no que equivalia a uma confortável prisão domiciliária. Ela estava viva, mas isolada, cortada dos seus apoiantes e impedida de exercer qualquer da autoridade que tinha detido por mais de 2 décadas. Tutmés III tinha finalmente reivindicado o seu direito de nascença, mas fê-lo de uma forma que evitou a aparência de uma usurpação violenta. A primeira prioridade do novo faraó foi consolidar o seu controle sobre o governo e o exército, garantindo que nenhuma resistência organizada pudesse desenvolver-se para desafiar a sua autoridade. Este processo envolveu uma purga sistemática dos nomeados de Hatshepsut, com alguns oficiais a serem demitidos, outros transferidos para posições menos importantes e alguns presos sob várias acusações de corrupção ou deslealdade. Mas o alvo final de Tutmés não era apenas o poder político, mas o legado histórico. Ele estava determinado não apenas a substituir Hatshepsut, mas a apagar o seu reinado da memória egípcia, a restaurar a narrativa de uma sucessão masculina ininterrupta que o seu governo tinha interrompido. Esta campanha de apagamento histórico deliberado provaria ser uma das mais sistemáticas e eficazes da história antiga. O ataque ao legado de Hatshepsut começou com os seus monumentos e inscrições. Equipas de trabalhadores foram despachadas por todo o Egito com ordens para remover ou alterar qualquer referência ao seu reinado como faraó. O seu nome foi cinzelado das listas de reis. Os seus cartuchos reais foram substituídos pelos de Tutmés III ou dos seus predecessores, e as suas imagens foram desfiguradas ou destruídas onde quer que pudessem ser encontradas. Mas o esforço mais intensivo foi direcionado para apagar Senemut da história por completo. Ao contrário de Hatshepsut, que pelo menos tinha sido um membro da família real, Senemut era visto como um usurpador ilegítimo, cuja própria existência desafiava a ordem devida da sociedade egípcia. A sua elevação a posições de autoridade foi retratada como prova do mau julgamento de Hatshepsut e da sua inaptidão para governar. A destruição sistemática do legado de Senemut foi impressionante na sua minúcia e caráter vingativo. Todas as estátuas com a sua imagem foram
esmagadas ou desfiguradas. Todas as inscrições que mencionavam o seu nome foram cinzeladas ou alteradas. Todos os projetos arquitetônicos associados a ele foram demolidos ou reatribuídos a outros construtores. O objetivo não era apenas removê-lo dos registros oficiais, mas eliminar qualquer vestígio de que ele alguma vez tivesse existido. As referências ocultas à sua relação que Senenmut tinha incorporado nos seus projetos arquitetônicos tornaram-se alvos particulares de destruição. As imagens secretas e os arranjos simbólicos que outrora tinham sido expressões de amor eram agora vistos como prova de sacrilégio e traição. Trabalhadores com conhecimento detalhado da iconografia egípcia foram empregados para identificar e eliminar estas referências subtis, garantindo que nenhum vestígio do romance proibido sobreviveria. Em Deir el-Bahari, o templo que tinha sido a sua maior colaboração e a expressão suprema da sua visão partilhada, a destruição foi particularmente sistemática e pessoal. Os autorretratos escondidos de Senenmut foram arrancados com violência deliberada, o seu nome foi apagado de todas as superfícies onde aparecia, e até mesmo elementos arquitetônicos que ostentavam a sua assinatura de design distintiva foram alterados ou removidos. O impacto psicológico de testemunhar esta destruição deve ter sido devastador tanto para Hatshepsut como para Senenmut. Eles foram forçados a assistir enquanto décadas de realizações eram sistematicamente desmanteladas. Enquanto seu amor era transformado de uma fonte de força em prova de criminalidade, e enquanto a sua visão para o futuro do Egito era substituída por um regresso a políticas e práticas tradicionais. O destino de Senenmut durante este período permanece um dos grandes mistérios da história. Os registros do reinado de Tutmés III não fazem menção à sua execução ou exílio, sugerindo que ele pode ter morrido de causas naturais durante os primeiros anos do novo regime. Mas a ausência completa de qualquer referência à sua morte é, em si, suspeita, levantando a possibilidade de que ele tenha sido eliminado silenciosamente para evitar criar um mártir para os apoiantes de Hatshepsut. O que é certo é que, no terceiro ano do reinado independente de Tutmés III, Senenmut tinha desaparecido completamente dos registros egípcios. Nenhum novo projeto ostentava o seu nome, nenhum documento oficial mencionava as suas atividades e nenhuma fonte contemporânea reconhecia a sua existência contínua. Para todos os efeitos práticos, ele tinha sido apagado da história tão completamente como as suas imagens tinham sido cinzeladas da pedra. O próprio destino de Hatshepsut foi apenas ligeiramente menos misterioso. Ela parece ter morrido algures durante os primeiros anos do reinado de Tutmés, embora se de causas naturais, suicídio ou assassinato, permaneça desconhecido. A sua múmia nunca foi definitivamente identificada, e as circunstâncias da sua morte não foram registradas em nenhum documento sobrevivente do período. A campanha para apagar Hatshepsut e Senenmut da história foi tão bem sucedida que a sua história permaneceu em grande parte desconhecida até que as investigações arqueológicas modernas começaram a juntar as provas da sua notável parceria. Por mais de 3.000 anos, as suas realizações foram atribuídas a outros governantes, as suas inovações foram creditadas a diferentes arquitetos, e o seu caso de amor foi completamente esquecido. Tutmés III tornou-se um dos maiores faraós militares do Egito, conquistando vastos territórios e estabelecendo um império que se estendia da Núbia ao Eufrates. O seu reinado foi marcado pelo tipo de expansionismo agressivo que Hatshepsut tinha deliberadamente evitado, e os seus sucessos militares ajudaram a ofuscar a prosperidade pacífica que tinha caracterizado o seu governo. Mas mesmo enquanto alcançava glória militar e expansão territorial, Tutmés nunca conseguiu escapar inteiramente à sombra das realizações da sua predecessora. Os monumentos que ela tinha encomendado continuaram a proclamar a grandeza egípcia muito depois de o seu nome ter sido apagado deles. As inovações arquitetônicas pioneiras de Senenmut influenciaram projetos de construção ao longo do seu reinado e para além dele. Os sistemas administrativos e as relações diplomáticas estabelecidas durante o governo de Hatshepsut forneceram a base para os seus próprios sucessos. A ironia foi que, ao tentar apagar Hatshepsut e Senenmut da história, Tutmés III tinha, na verdade, garantido a sua imortalidade. A própria minúcia da campanha de destruição criou um mistério que acabaria por atrair a atenção de arqueólogos e historiadores. A violência do apagamento sugeria que algo significativo tinha sido deliberadamente escondido, inspirando investigações que acabariam por restaurar a sua história
ao seu devido lugar na história. Além disso, os próprios monumentos provaram ser mais duradouros do que as forças políticas que tinham criado e destruído seus construtores. Deir el-Bahari sobreviveu à queda do Império Egípcio, à ascensão do cristianismo e do Islão e à redescoberta da civilização antiga pelos estudiosos modernos. O templo que Senenmut tinha projetado como uma expressão de amor eterno tinha, de facto, alcançado uma espécie de imortalidade, mesmo quando os nomes dos seus criadores foram esquecidos. A história de amor de Hatshepsut e Senenmut terminou em tragédia e apagamento, mas o seu legado viveu na pedra e no exemplo que eles deram para gerações futuras. Eles provaram que o amor podia transcender barreiras sociais, que o mérito podia triunfar sobre o nascimento e que uma liderança visionária podia criar realizações que sobreviviam aos sistemas políticos que as produziram. A sua história serve tanto de inspiração como de aviso. Inspiração para aqueles que ousam desafiar as limitações convencionais e perseguir os seus sonhos apesar de obstáculos esmagadores, e aviso sobre o preço que tal coragem muitas vezes exige daqueles que a possuem. Capítulo 10. Apagados da história. Por 3.000 anos, os seus nomes foram perdidos no tempo, o seu amor esquecido, as suas realizações creditadas a outros, até que os arqueólogos modernos começaram a descobrir pistas que ressuscitariam uma das maiores histórias não contadas da história. A completude da campanha de Tutmés III para apagar Hatshepsut e Senenmut da história egípcia foi tão minuciosa que, na época do historiador grego Heródoto, escrevendo no século V a.C., nenhuma memória da sua notável parceria sobrevivia na consciência popular. As listas oficiais de reis mostravam uma sucessão ininterrupta de faraós masculinos, com Tutmés III a seguir diretamente ao seu pai Tutmés II, como se os 22 anos do reinado de Hatshepsut nunca tivessem ocorrido. Esta amnésia histórica não foi acidental, mas o resultado de uma campanha sistemática que continuou muito depois da morte dos seus alvos principais. Faraós sucessivos acharam politicamente conveniente manter a ficção de uma sucessão masculina ininterrupta, enquanto sacerdotes e escribas que poderiam ter preservado relatos alternativos foram ou cúmplices no encobrimento ou genuinamente ignorantes da verdadeira história. Os monumentos que Hatshepsut e Senenmut tinham criado continuaram a inspirar admiração e espanto, mas os seus criadores foram esquecidos ou mal identificados. Deir el-Bahari foi atribuído a vários faraós masculinos, enquanto as inovações arquitetônicas de Senenmut foram creditadas a construtores anônimos ou arquitetos posteriores que apenas tinham copiado as suas técnicas. O templo, que tinha sido projetado como uma carta de amor escrita em pedra, tornou-se uma obra-prima órfã, admirada pela sua beleza, mas divorciada da paixão que tinha inspirado a sua criação. Por quase 3 milênios, este apagamento histórico permaneceu em grande parte completo. Historiadores árabes medievais, que escreveram sobre o Antigo Egito, não tinham conhecimento do reinado de Hatshepsut ou das realizações de Senenmut. Os primeiros viajantes europeus que visitaram os monumentos egípcios nos séculos XVIII e XIX viram apenas as inscrições desfiguradas e alteradas que os trabalhadores de Tutmés tinham deixado para trás. Mesmo a primeira geração de egiptólogos profissionais teve dificuldade em reconstituir a verdadeira cronologia da 18ª dinastia. A redescoberta de Hatshepsut e Senenmut começou em meados do século XIX, quando os arqueólogos começaram a notar inconsistências no registro histórico oficial. Inscrições que tinham sido alteradas mostravam vestígios de textos anteriores por baixo, enquanto estilos arquitetônicos e motivos artísticos sugeriam a existência de governantes que não apareciam nas listas de reis padrão. O avanço decisivo veio com a escavação sistemática de Deir el-Bahari pela expedição egípcia do Metropolitan Museum of Art no início do século XX. Lideradas por Herbert Winlock e mais tarde por William Hayes, estas escavações descobriram um tesouro de provas que gradualmente revelou a verdadeira história do reinado de Hatshepsut e o papel de Senenmut nas suas realizações. As descobertas mais dramáticas foram os fragmentos das estátuas deliberadamente destruídas de Senenmut, encontrados enterrados em fossos perto do templo, onde tinham sido escondidos após a sua desfiguração. Estas peças partidas, quando meticulosamente reconstruídas, revelaram não apenas a aparência de Senenmut, mas também inscrições que detalhavam os seus títulos e realizações. Pela primeira vez em mais de 3.000 anos, a própria voz do arquiteto podia ser ouvida a falar através dos séculos.
Ainda mais reveladoras foram as câmaras e passagens ocultas dentro de Deir el-Bahari, que continham decorações intactas mostrando Senenmut em posições de honra e intimidade com Hatshepsut. Estes espaços secretos tinham escapado à atenção das equipas de destruição de Tutmés, preservando provas da sua relação que teriam sido consideradas escandalosas nos tempos antigos, mas que os estudiosos modernos reconheceram como testemunho de uma das grandes histórias de amor da história. O teto astronômico, numa destas câmaras ocultas, provou ser particularmente significativo, pois continha o nome e a imagem de Senenmut, integrados num sofisticado mapa estelar que demonstrava o seu conhecimento de matemática e astronomia, bem como de arquitetura. Essa descoberta ajudou a estabelecê-lo não apenas como um construtor habilidoso, mas como um dos indivíduos mais eruditos da sua era, um homem do Renascimento, cujas capacidades se estendiam muito para além dos seus deveres oficiais. À medida que mais provas se acumulavam, os arqueólogos começaram a compreender o alcance total do que tinha sido perdido para a campanha de apagamento de Tutmés. Senenmut não tinha sido apenas o arquiteto de Hatshepsut, mas o seu conselheiro mais próximo, o tutor da sua filha, e muito possivelmente o co-governante do Egito em tudo, exceto no nome. A sua influência tinha se estendido a praticamente todos os aspectos do governo, tornando-o um dos indivíduos não pertencentes à realeza mais poderosos da história egípcia. A reconstrução da sua história exigiu um trabalho de detetive digno de uma investigação criminal moderna. Os estudiosos tiveram de analisar inscrições danificadas, decodificar referências simbólicas e juntar fragmentos de provas de dezenas de locais diferentes. Cada nova descoberta acrescentava outra peça ao quebra-cabeças, revelando gradualmente os contornos de uma parceria que tinha sido deliberadamente escondida por milênios. Uma das descobertas mais comoventes foi uma série de lascas de calcário usadas para escrita informal, encontradas na aldeia dos trabalhadores em Deir el-Medina. Estas continham grafite e referências casuais que mencionavam tanto Hatshepsut como Senenmut, em contextos que sugeriam que a sua relação era de conhecimento comum entre os egípcios comuns, mesmo que não pudesse ser oficialmente reconhecida. As provas da sua relação romântica, embora circunstanciais, tornaram-se cada vez mais convincentes à medida que mais material era descoberto. As imagens ocultas de Senenmut, em proximidade íntima com Hatshepsut, os arranjos simbólicos de elementos arquitetônicos que codificavam mensagens pessoais e o nível sem precedentes de acesso e autoridade que ele desfrutava, tudo apontava para uma ligação que transcendia o puramente profissional. Os estudiosos modernos debateram a natureza exata da sua relação, com alguns a argumentar por uma aliança puramente política baseada no benefício mútuo em vez de amor romântico. Mas a intensidade emocional evidente nos tributos arquitetônicos de Senenmut a Hatshepsut, combinada com a minúcia vingativa da campanha de Tutmés para o apagar, sugere sentimentos que iam muito além do mero cálculo político. A redescoberta da sua história transformou a nossa compreensão da história e cultura do Antigo Egito. Hatshepsut é agora reconhecida como uma das faraós mais bem-sucedidas de qualquer gênero, enquanto Senenmut é reconhecido como um dos maiores arquitetos da história. A sua parceria demonstra que o Antigo Egito era capaz de uma maior mobilidade social e igualdade de gênero do que se acreditava anteriormente. Mas talvez mais importante, a sua história serve como um testemunho do poder do amor para inspirar realizações extraordinárias, ao mesmo tempo que ilustra as consequências trágicas que podem resultar quando as relações pessoais se entrelaçam com o poder político. O seu amor criou algumas das mais belas arquiteturas da história humana, mas também forneceu aos inimigos a arma necessária para os destruir a ambos. A ironia do seu destino é que os próprios monumentos construídos para garantir a sua memória eterna se tornaram o meio de preservar a sua história. Apesar de todas as tentativas de apagamento, a pedra provou ser mais duradoura do que o poder político, e as provas arqueológicas mais fiáveis do que as histórias oficiais. O amor que Senenmut tinha literalmente esculpido nas paredes de Deir el-Bahari sobreviveu à queda de impérios e à passagem de milênios. Hoje, os visitantes do Grande Museu Egípcio podem ver artefactos do reinado de Hatshepsut exibidos com o pleno reconhecimento das suas realizações e das contribuições de Senenmut. A mulher que foi apagada das antigas listas de reis é agora celebrada como uma das maiores governantes do Egito, enquanto o arquiteto cujo nome foi cinzelado de todos os monumentos é reconhecido como um mestre, cujas inovações influenciaram o design de edifícios durante séculos.
A sua história foi restaurada ao seu devido lugar na história, mas as perguntas permanecem. Teriam eles alguma vez imaginado que o seu amor seria redescoberto e celebrado por gerações futuras? Teriam encontrado algum conforto nos seus últimos anos, sabendo que o seu legado arquitetônico sobreviveria aos seus inimigos políticos? Teriam morrido acreditando que o seu apagamento da história era completo e permanente? Nunca saberemos as respostas a estas perguntas, mas podemos apreciar a coragem que eles demonstraram ao perseguir a sua visão, apesar de obstáculos esmagadores. Eles ousaram amar através de barreiras sociais que eram consideradas intransponíveis, desafiar papéis de gênero que tinham sido estabelecidos por milênios e criar uma beleza que inspiraria admiração muito depois de os seus nomes serem esquecidos. O seu legado lembra-nos que a história é escrita pelos vencedores, mas que a verdade tem uma forma de emergir eventualmente. Apesar de todas as tentativas de supressão, o amor, a criatividade e a realização humana possuem uma durabilidade que sobrevive aos sistemas políticos que tentam controlá-los. A história de Hatshepsut e Senenmut prova que mesmo o apagamento mais completo não pode, em última análise, derrotar o poder da pedra para preservar a memória e a determinação dos estudiosos para descobrir a verdade. No final, eles alcançaram a imortalidade que procuravam, não através do reconhecimento oficial que desfrutaram em vida, mas através dos monumentos que criaram e da história de amor que esses monumentos preservaram. Os seus nomes podem ter sido apagados dos registros antigos, mas foram restaurados à consciência moderna com um impacto que excede qualquer coisa que pudessem ter alcançado através da preservação histórica convencional. Epílogo. O Grande Museu Egípcio. E agora, enquanto caminhamos pelos corredores do Grande Museu Egípcio, podemos finalmente ver a sua história contada na íntegra. Um amor que desafiou deuses e faraós, preservado para sempre nas pedras que eles esculpiram juntos. O Grande Museu Egípcio, que abriu as suas portas ao mundo em 2023, representa o culminado esforço da humanidade para preservar e compreender o legado do Antigo Egito. Localizada perto das pirâmides de Gizé, esta magnífica instituição alberga mais de 100.000 artefactos que contam a história de uma das maiores civilizações da história. Mas entre todos estes tesouros, poucas histórias são tão cativantes como a de Hatshepsut e Senenmut. Caminhando pelas imponentes galerias do museu, os visitantes podem agora experienciar a sua história como ela deveria ser contada. As exposições dedicadas ao reinado de Hatshepsut apresentam-na não como uma nota de rodapé histórica, mas como uma das faraós mais bem-sucedidas do Egito, cujas políticas pacíficas e realizações arquitetônicas rivalizavam com as de qualquer predecessor masculino. As suas estátuas, restauradas à sua glória original, mostram uma governante de autoridade e dignidade inconfundíveis. A Galeria de Senenmut, uma adição recente que teria sido impensável há apenas algumas décadas, celebra o arquiteto cujo nome foi apagado da história, mas cujo gênio moldou a paisagem egípcia. Fragmentos reconstruídos das suas estátuas destruídas foram meticulosamente montados, permitindo aos visitantes ver o rosto do homem que amou uma rainha e pagou por esse amor com o esquecimento eterno, ou assim acreditavam os seus inimigos. A peça central da exposição é uma maquete detalhada à escala de Deir el-Bahari, mostrando o templo como ele aparecia no auge do reinado de Hatshepsut. Expositores interativos permitem aos visitantes explorar as câmaras ocultas onde Senenmut colocou as suas imagens secretas, compreendendo pela primeira vez as mensagens de amor codificadas que ele incorporou em toda a estrutura. O que os antigos egípcios viam como presunção escandalosa, os visitantes modernos reconhecem como um dos gestos mais românticos da história. A tecnologia avançada do museu dá vida à sua história de formas que teriam espantado até mesmo estes mestres construtores. Experiências de realidade virtual permitem aos visitantes caminhar pelo templo como ele aparecia há 3 milênios e meio, testemunhando as cerimônias que Hatshepsut e Senenmut planearam juntos. Expositores de realidade aumentada revelam as inscrições originais sob as desfigurações deliberadas, mostrando o quão minuciosamente Tutmés III tentou apagar a sua memória. Mas talvez os mais comoventes sejam os artefatos simples que falam da sua humanidade através dos séculos. Um pedaço de calcário com os esboços de prática de Senenmut para detalhes arquitetônicos. Um fragmento de papiro com cálculos na sua caligrafia distinta.
Uma pequena estátua de Hatshepsut que de alguma forma escapou à destruição sistemática, o seu rosto ainda ostentando a expressão confiante que deve ter cativado o jovem arquiteto tantos anos antes. O museu também conta a história da sua redescoberta, mostrando como os arqueólogos do século XX juntaram gradualmente provas que tinham estado escondidas por 3.000 anos. Fotografias das primeiras escavações em Deir el-Bahari mostram o trabalho meticuloso necessário para reconstruir as suas estátuas estilhaçadas e decodificar as suas mensagens encriptadas. O trabalho de detetive que revelou a sua história rivaliza com qualquer romance de mistério moderno na sua complexidade e drama. Programas educativos no museu ajudam os visitantes a compreender o contexto mais amplo da sua relação e o seu significado para a nossa compreensão do Antigo Egito. A sua história desafia pressupostos sobre papéis de gênero, mobilidade social e a natureza do poder no mundo antigo. Demonstra que, mesmo em sociedades que consideramos rígidas e hierárquicas, indivíduos excepcionais podiam por vezes transcender as limitações das suas circunstâncias. As instalações de investigação do museu continuam a produzir novas descobertas sobre Hatshepsut e Senenmut. Técnicas avançadas de imagem revelam detalhes anteriormente invisíveis nos seus monumentos, enquanto a análise química dos materiais de construção ajuda a rastrear as fontes de pedra usadas nos seus projetos. Cada nova descoberta acrescenta outra peça ao quebra-cabeças da sua notável parceria. Estudiosos internacionais vêm ao museu para estudar o seu legado, contribuindo para um corpo crescente de investigação que transformou a nossa compreensão da 18ª dinastia. A sua história inspirou romances, documentários e conferências acadêmicas, garantindo que a sua memória será preservada para as gerações futuras de formas que eles nunca poderiam ter imaginado. Mas, para além do seu significado acadêmico, a sua história continua a ressoar com o público contemporâneo porque fala de experiências humanas universais. Os desafios que enfrentaram, navegar relações complexas, equilibrar desejos pessoais com responsabilidades profissionais, lidar com o ciúme e a oposição política, permanecem relevantes hoje. A sua coragem em perseguir a sua visão, apesar de obstáculos esmagadores, continua a inspirar aqueles que enfrentam os seus próprios sonhos aparentemente impossíveis. O Grande Museu Egípcio serve não apenas como um repositório de artefactos antigos, mas como uma ponte entre o passado e o presente, ajudando-nos a compreender como as experiências de pessoas que viveram há milhares de anos ainda podem falar às nossas preocupações contemporâneas. A história de amor de Hatshepsut e Senenmut lembra-nos que as emoções e aspirações humanas transcendem as fronteiras do tempo e da cultura. À medida que os visitantes deixam o museu, muitos levam consigo uma nova apreciação pelo poder da arqueologia para ressuscitar vozes esquecidas e restaurar narrativas perdidas. A história de Hatshepsut e Senenmut prova que mesmo as tentativas mais sistemáticas de apagamento histórico podem, em última análise, ser derrotadas pela persistência das provas materiais e pela dedicação de estudiosos empenhados em descobrir a verdade. O seu legado também serve como um lembrete da importância de preservar locais históricos e artefactos para as gerações futuras. Sem a sobrevivência de Deir el-Bahari e os fragmentos dos seus monumentos destruídos, a sua história teria permanecido para sempre perdida. Os esforços de conservação do museu garantem que estas testemunhas insubstituíveis do seu amor e realização continuarão a contar a sua história por séculos vindouros. No final, Hatshepsut e Senenmut alcançaram a imortalidade que procuravam, embora não da forma que esperavam. Os seus nomes foram, de facto, apagados dos registros antigos. Os seus monumentos foram desfigurados e o seu amor foi condenado como escandaloso. Mas as pedras que eles esculpiram juntos preservaram a sua memória através de milênios, esperando por um tempo em que a sua história pudesse ser apreciada em vez de condenada. Hoje, enquanto milhões de visitantes de todo o mundo vêm aprender sobre a sua notável parceria, podemos ver que o amor e a criatividade possuem uma durabilidade que sobrevive aos sistemas políticos que tentam suprimi-los. O Grande Museu Egípcio ergue-se como testemunho do seu legado duradouro e do poder da realização humana para transcender as limitações de qualquer era singular. Antes de concluirmos, quero perguntar-vos mais uma vez: se esta história vos comoveu, se foram inspirados por este conto de amor, ambição e o preço da grandeza, por favor, tirem um momento para comentar abaixo. Partilhem os vossos pensamentos sobre a incrível jornada de Hatshepsut e Senenmut e não se esqueçam de subscrever o nosso canal para mais histórias incríveis
da história que merecem ser lembradas. A história de Hatshepsut e Senemut lembra-nos que por trás de cada grande monumento, cada maravilha arquitetônica, cada realização que admiramos do passado, existiram pessoas reais com emoções reais, sonhos reais e lutas reais. O seu amor criou maravilhas que ainda hoje inspiram admiração, provando que as maiores realizações humanas muitas vezes brotam das mais profundas ligações humanas. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada, através de uma das mais notáveis histórias de amor da história. Até a próxima. Lembrem-se que o passado nunca está verdadeiramente perdido. Está apenas à espera que o redescubramos.